Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Boa noite de segunda-feira, estamos iniciando mais um Futebol Mais Debate aqui na telinha da TV Mais ABC e hoje para falar muito dessa 34ª rodada de Campeonato Brasileiro sobre os nossos clubes paulistas que estão aí na reta final do campeonato. E para fazer isso, vocês já sabem, nunca fico aqui sozinha, né? Tem uma bancada de craques preparada para falar muito sobre as últimas informações dos clubes aqui na nossa TV. Então eu vou começar aqui, ó, apresentando para vocês o Gil Latoreira, né? Meu querido Gil Latoreira. Boa noite, Gil. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, amigos. Futebol Mais Debate. Um prazer enorme estar compondo essa bancada mais uma vez para falar da 34ª rodada do Brasileirão. Tá certo, Gil. Agradeço e agora eu tô aqui com Jorge Nicola, que está sempre muito bem informado, viu? E vai vir com as quentinhas de Nicola aqui no Futebol Mais Debate. Boa noite, Letícia. Boa noite, convidados. Temos um convidado especial, tenho certeza que o telespectador da TV Mais vai gostar bastante. E, em especial, um abraço para você que nos assiste e dá a oportunidade de mais uma segunda-feira estar na sua casa. Tem informações bem importantes, Letícia, sobre mercado. Um goleiro cujo São Paulo abriu negociações e é um goleiro que chega para mim para ser titular absoluto do São Paulo em 2018. O Corinthians vai anunciar em primeira mão no final do programa, a última notícia do programa, um jogador com quem o Corinthians está próximo, muito próximo de assinar um pré-contrato para 2018. Tem os dois alvos preferenciais do Palmeiras para treinador de olho em 2018, além de uma informação de bastidores relacionada à política no mundo do Santos. Tá certo, Jorge Nicola, muito obrigada pelas informações. E agora eu quero apresentar aqui o nosso chefão, né? Ele que tá feliz porque eu acho que quarta-feira, ó, o Coringão está muito mais próximo aí do heptacampeonato. Boa noite, Carlos Carreiras. Boa noite a todos, boa noite, Letícia, boa noite, meus amigos da mesa, boa noite ao telespectador que está em casa assistindo a gente, permitindo a gente entrar na sua casa, para ouvir também, dar um pouquinho de risada, né, que é o que a gente gosta de fazer aqui. E hoje, assim, hoje eu quero falar da alegria da torcida corintiana, imensa, né? Eu acho que quarta-feira já entra em campo o campeão, né? Eu acho que o jogo só vai cumprir tabela, já podia até levar a faixa já. Aliás, será que pode, Nicola? Poderíamos consultar isso, porque eu acho, meu prognóstico para o Santos tá acontecendo, eu achava que o Santos não ia ganhar, nesse momento está perdendo. E eu acho que o São Paulo vai ajudar o Corinthians e vai empatar com o Grêmio. Mas nem precisa. Né? Nem precisa. Por quê? Basta que o Corinthians vença para garantir o título. É que você não está dizer, entendendo. vai entrar campeão. Se o São Paulo empatar, o jogo é antes, o Corinthians entra em campo campeão. Já entra campeão. Ainda assim, o Corinthians negocia com a CBF para que a taça esteja lá no estádio do Corinthians para, quem sabe, ela ser entregue depois do jogo. Não é uma negociação simples. A CBF não costuma conceder esse tipo de privilégio com tanta antecedência, mas o Corinthians está trabalhando nos bastidores, Carreira. E assim, da alegria é o nosso querido Corinthians. Agora, a tristeza é da grande colônia italiana, que está chorando aí a Itália, depois de 60 anos, vai praticamente 60 anos. 60 anos. 1958. Vai ficar fora de uma Copa do Mundo. Muito triste mesmo, né? Eu acho que assim, uma geração
vencedora da Itália, principalmente o Buffon. Essa daí não podia estar na conta dele, né, Nicola? Exatamente. Verdade, mas ó, antes da gente começar os assuntos da noite aqui, deixa eu apresentar o nosso convidado especial dessa noite. É um São Paulino e com certeza a galera que gosta de samba aí conhece, né? Um dos grandes nomes do samba aí brasileiro. Pinha, presidente, é um imenso prazer tê-lo conosco. Bom, eu que agradeço o convite, o carinho de estar aqui. Na verdade, eu vou ouvir mais sobre esporte, né? Minha praia é música, mas como gosto de esporte, gosto de futebol, eu como um bom São Paulino. Já ouviu falar que time grande cai, né? Gigante nunca. Começou alfinetando. Vou ter que mostrar. Toma essa, Carreira. Vou ter que mostrar os selinhos Toma lá. essa, E aí, Carreira. vamos mostrar os ingressos da Série B, não? Pinha, é bom que você saiba que esse aí que se diz corintiano fanático e é, né? Doente pelo Mas Corinthians. pode, porque tá por onde. O maior provocador de São Paulinos que existe na face da terra. Esse cara aí vai vestir de São Paulo, vai vir vestido de São Paulo no último programa da temporada. Ou Viu, você Pinha? vai vir de Viu, baiana. Pinha? Se Pera você, aí, se você que tiver vai um dar. Botou que meu time conseguia cair. e Ok. São Paulo? Eu quero pra você, nenhum São Paulino na face da terra teria coragem de fazer a aposta que eu fiz. É mesmo? Você lembra do jogo contra o Botafogo? Lembra? Sim, lógico. Faz quantos meses isso? Uns 5? não, menos, uns 2 meses, 3 meses. 3 Quê? meses. 3 meses. Uns 3. Quê? Eu turno, eu vou ver aqui. Ô, Nicola, Vou que ver turno agora, o quê? mas você vai ver. Que turno? Foi metade... 4-3 foi a estreia Foi, do foi Hernanes. metade do Foi mais primeiro ou menos turno. de julho. Metade do primeiro turno. Foi o jogo do ano. Hã? Foi julho. Nicola, Algo em torno de 4 meses, eu vou 4 ver para aqui. 5 meses, você vai ver. Eu apostei com o cidadão aqui, porque é o seguinte, eu assisti aquele jogo e eu fui claro. Se o São Paulo jogar desse jeito, o São Paulo chega na Libertadores. Eu não falei que o São Paulo foge do rebaixamento. E eu falei, e o Hernanes é a seleção. O Hernanes está sendo cotado para a seleção e o São Paulo está bem próximo de chegar na bem Libertadores. próximo, você tá na tabela? Aí o cidadão aqui falou que se isso acontecesse, ele ia vir de Baiana. E eu falei, então tá bom. E se o São Paulo não vir, eu venho com a camisa do São Paulo no último programa. Você acha que vai acontecer? A Libertadores tá longe. Hã? Obrigado. Libertadores não chega. Obrigado. Você acha que o Grêmio não é campeão? Quem? O Grêmio não vai ganhar? Não, tem essa possibilidade da nossa. Não, o Grêmio tem que torcer pro Grêmio ser campeão da Isso Libertadores. aí, se o Flamengo Isso é óbvio. ganhar Como brasileiro tem que ser o Sul-Americano. Grêmio. Tá Não, difícil, não, tá não. Pode difícil do Flamengo, chegar hein? a um G9. Agora meu time oscila muito. Não sei se o São Para, Paulo foi um vai bom chegar. resultado contra o Vasco. O problema do São Paulo é o Já Cuevas. ter empatado com Mas o Cuevas faz muita falta. Tem feito. Esse 29 de julho, tá? Esse empate contra o São Paulo aí que levou o São Paulo a uma queda na tabela, né? Tá na 11ª colocação agora, mas a gente vai falar também sobre essa aposta aqui entre Carlos Carreiras e Jorge Nicola e onde chega o São Paulo no final do campeonato. Libertadores ou não? Bom, mas antes então da gente começar a falar sobre tudo isso aqui, eu preciso apresentar o meu sorteio da noite, a nossa Bolsa Carreiras, para vocês telespectadores que participarem hoje aqui com a gente ao vivo. Então, ó, hoje eu tenho um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia, um jantar para 2 pessoas também no restaurante Sete Mares. Inclusive o Pinha conhece, vocês estavam conversando aqui, né? Sobre os Sete Mares, o pessoal lá que é corintiano, Carreiras. Tudo corintiano, fanático. Aliás, fui almoçar lá hoje, olha. Letícia, eu comi hoje um abadejo à húngara. Olha, Sensacional. Que eu neguei. Sensacional. O almoço que o senhor não quis ir. que eu não quis ir. O senhor tem que ver o que o Vadico comeu lá. Uns 5 pratos. Beleza. Ó, temos também um jantar com acompanhante na Costelaria Berlim, um vale rodízio na Trípoli Pizzaria do nosso amigo Gugu. Temos um kit de alinhamento e balanceamento na DQ Auto Center. E temos um jantar para 2 pessoas na Pizzaria Veneza, lá em São Bernardo do Campo. Temos também um corte e uma escova feminino ou masculino no Salão Bem-Estar Figueiras. Uma sessão de bronzeamento artificial na Miami Bronze. E hoje também tem arranjo do ABC Garden aqui, mas um bonito arranjo. Quero pedir para a produção colocar aí na telinha para mim as imagens, por favor. Lindo arranjo, hein? Um abraço pro Robson e pro seu Moacir, né, Letícia? Lá do Mandaram mais ABC esse arranjo Garden. pra gente sortear do ABC Garden. Mais um prêmio especial hoje, então, aqui para a galera que participar com a gente. Lembrando, hein, meu povo, através
do e-mail contato@tvmaisabc.com.br. Lembrando que você também nos assiste através do site, através do Facebook, mas para participar do sorteio é através do nosso e-mail. Então anota aí, já vai mandando as suas perguntas para que a nossa bancada responda aqui, porque agora sim a gente começa a falar de Campeonato Brasileiro. Produção, por favor, na telinha para mim, a rodada do último final de semana. Jogando na Arena Corinthians, o líder do campeonato recebeu o Avaí no sábado à noite e venceu por 1-0. O São Paulo foi até o estádio São Januário e empatou com o Vasco em 1-1. No domingo, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2-0 no Allianz Parque. E fechando a rodada, logo mais às 8 da noite, o Santos enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. Tá certo, a nossa 34ª Já tá rodada. 1-0 pro Chapecoense. Acabou o primeiro Chapecoense. tempo agora há pouco. Gol do Wellington Paulista de pênalti. 1-0. É o duro lá o Santos- jogo, viu? É duro lá. Jogar na Arena Condá não é fácil não, Só viu? pro Corinthians é fácil. E o Santos, que poderia terminar essa rodada como vice-líder, né? Ultrapassaria aí o Palmeiras e o Grêmio na tabela caso vença a Chapecoense, mas vai perdendo então por 1-0 na Arena Condá. Ó, eu quero falar agora, então, da classificação geral do campeonato, né? Porque estamos chegando aí em reta final, faltam 4 rodadas para o fim do Brasileirão. E a gente quer saber como estão os times paulistas na classificação do Brasileirão. Temos aí a primeira tela, né, do primeiro ao 10º colocado, onde encontramos, então, 3 times paulistas aí bem posicionados. O Corinthians, que lidera o campeonato já tem muito tempo, né, está cada vez mais próximo aí do hepta. O Palmeiras hoje ocupa a 3ª colocação com 57 pontos, venceu o Flamengo no final de semana. O Santos logo atrás, aí em 4º lugar, 1 pontinho apenas de diferença para o Verdão. Poderia ultrapassar hoje, né? Mas vai perdendo aí para a Chapecoense. E na segunda tabela, que vai aí do 11º ao 20º colocado, a gente encontra o São Paulo, já aí, né, nessa primeira colocação da segunda tabela, o São Paulo que ainda briga aí pela classificação na Libertadores, mas no momento com 45 pontos, 11ª colocação. A Ponte Preta, que também é um dos times aí paulistas, cada vez mais próxima do rebaixamento, hein, Nicola? É, situação complicadíssima da Ponte, que no final de semana nem teve o pior dos resultados, empatou em 1-1 com o Curitiba em Curitiba. O Coxa veio no momento de recuperação, sob o comando do Marcelo Oliveira, eram 11 pontos conquistados em 15. Então o resultado da Ponte, esse específico, não foi ruim. Saiu na frente, né? Saiu na frente e tomou gol logo depois. O problema é que a Ponte vem num momento horroroso, perdendo para todo mundo, e é candidatíssima ao rebaixamento. O São Paulo escapou do rebaixamento, não matematicamente, mas diante da realidade do São Paulo, da dificuldade que os 4 últimos têm em pontuar, a distância inclusive já é de 3 pontos do primeiro time fora da zona pro primeiro time no Z4, como a gente acaba de assistir. O São Paulo vai brigar por Libertadores. O Santos, o Palmeiras e o Corinthians já estão garantidos na Libertadores do ano que vem. Resta saber agora para Palmeiras e Santos se é pré-Libertadores ou se já na fase de grupos da Libertadores. Só para chamar atenção, Carreiras. Enquanto você fala, vamos pedir para colocar de novo a primeira tela lá da classificação, por favor. Tá. Enquanto põe a tela, Carreiras, só uma lembrança bem importante. O Corinthians, com a classificação para a Libertadores do ano que vem, ele chega a uma marca bem expressiva. Desde 2010, o Corinthians só não esteve na Libertadores em 2 anos. Nesse ano e no ano de 2016. Não, e no ano de 2014. Em todos os outros anos, o Corinthians figurou na Libertadores da América. Ô, Nicolinha, olha lá. Tô vendo. Atlético Mineiro em 10º, 46 pontos. Bahia em 9º, 46 pontos. Vasco em 8º, 49 pontos. 46 pontos ali é o 9º. São Paulo tem 45. Vamos dar uma virada de tela ali? 45. 1 ponto atrás do 9º colocado, Carreiras. 1 ponto atrás. 1 ponto atrás. E você acha que é difícil? E assim, Os 3 próximos jogos do São Paulo, Nicolinha. o São Paulo joga fora de casa contra o Grêmio. 3 não, 4, O né? último jogo que o Grêmio faz na condição, com o time titular antes da final da Libertadores. Então o São Paulo deu azar nesse sentido. Depois o São Paulo recebe o Botafogo, o São Paulo visita o Curitiba e termina a Para você participação ver, dele ó, com o Bahia. olha só que situação. Se o São Paulo, por acaso, ganhar do Grêmio, tá? Que não é difícil, tá? Mas não é fácil também, né?
Não sei. O Grêmio entra com o time vai entrar com o time titular. É difícil. Titular? Desculpa. Não acredito que vai ser o titular. É assim, é a última chance que ele tem de pôr o time titular. Porque na rodada seguinte joga contra o Santos e aí fica muito perto do jogo da Não, Libertadores. por que eu estou te falando isso? Porque é o seguinte, olha, 45 com 3 é 48. Aí ele pega um Botafogo que é direto dele. Sim. Essa é a questão. Esse jogo é chave para o São Paulo, porque o Cueva já joga nesse jogo do Grêmio ou não? Ele fica 3 jogos fora, então ele volta só a partir do jogo contra o Botafogo. É complicado jogar contra o Grêmio sem o Cueva, porque... Isso aí é... Agora, e o Grêmio que praticamente joga completo, né, Nicola? Joga completo. Tá testando aí o time. Agora, Nicola, por acaso, cadê a mídia soltando como estavam soltando há um mês atrás? Um mês atrás estava assim, nossa, a maior diferença que um time pode perder, né? Vai ser a maior derrocada. Lembrando que o time que tinha uma liderança e perdeu uma liderança disparada, o Palmeiras. Palmeiras, né? É a maior decepção dos campeonatos brasileiros, chama-se Palmeiras. Vamos deixar Pinha, claro isso. Você vai ver ao longo do programa que o Carreiras... Mas o Fluminense o Carreiras ele faz alguns momentos de stand-up comedy. Não. Ele faz umas gracinhas. Não tem stand-up comedy aqui. E ele é o maior corneta da realidade. imprensa. Agora é a hora da cornetada da imprensa. Não, na hora da cornetada da imprensa é o Vai. seguinte. Cadê? Por acaso, Gil, você leu, ouviu alguma coisa assim, falando o seguinte, é a maior distância nesse momento do campeonato para um segundo colocado? Mas é a maior distância? Ué, você vê como é engraçado? Eu não sabia. Te peguei na curva aí. Me pegou. Porque se o Corinthians tivesse perdido, os caras já estavam colocando o seguinte, olha, com certeza Perdeu era a tudo. maior distância que ele perdeu. Agora está a 10 pontos do segundo colocado. É o copo meio 68 cheio ou meio a 50. vazio. Entendeu? A 10 Mas pontos. é a maior distância? Ué, você que é o jornalista, por que você não vai atrás disso? Mas- Se fosse mas o é uma contrário, você já tinha informação, ido. não. Você já teria dito aqui, olha, Não. quero dizer que na história o Corinthians perdeu a maior diferença. Era mesmo. E agora era que o mesmo. Corinthians está a 10 pontos, porque você, Eu acho. N vezes aqui, veio assim, com a seguinte colocação. Neste momento do campeonato, a diferença é tanto, né? E cadê o agora? Eu não tenho essa informação a respeito da maior diferença. não diga. Inclusive, eu acho que o Cruzeiro, campeão de 2013 e 2014, principalmente de 2013, tinha uma diferença maior. Eu vou checar. Mas seria assim. Só tem 2 horas de programa pra você checar. Não adianta o senhor cornetar a imprensa, porque Fluminense seria passou assim a maior por isso. amarelada. O Fluminense não passou Não, por sim. isso que ele podia Eu ser vou te campeão dar a da oportunidade, Libertadores. Nicola. Tinha uns Não, 2 mas- ou 3 Calma campeonatos que aí. ele está disputando e perdeu tudo. Perdeu tudo. Ó, eu Era vou dar uma líder do oportunidade brasileiro. para o Nicola checar isso rapidinho aqui, essa informação de Carlos Carreiras. Enquanto isso, eu vou falar aqui de confiança e segurança para sua família, que é na Braga Metal. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal, Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. E tem mais. Fechou o negócio, ganha uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. Braga Metal, seu carro aí guardado em segurança em apenas 12 segundos, né, Carreira? 12 segundos, a segurança da sua família, só esse tempinho. Então vale a pena na sua reforma ou até mesmo no planejamento de uma casa nova, tá? Pensar num belo portão automático da Braga Metal. Mesmo porque também o Márcio é gente boa e faz uns parceladinhos lá, é facinho de pagar esse portão, viu? Ó, e pra gente começar falando aqui dos nossos clubes paulistas nessa última rodada, eu vou aproveitar a presença do Pinha, presidente, nosso convidado especial de hoje, que é São Paulino, e vou pedir aqui pra produção que a gente comece pelo tricolor do Morumbi. Então solta o hino do São Paulo, produção. Vai se preparando pra cantar o hino, amigão. Vai vir de São Paulo cantando o hino no último programa. Vai cantar o hino, Vai cantar o hino e Ah, vai vir de São Paulo. então Você beleza. tem camisa, Pinha, do São Paulo pra emprestar pro nosso amigo? Não, tem um monte, hein? Então ele Vamos vai amarrar, escolher. vamos amarrar? Você escolhe. Ó, eu canto o hino. Só que é o seguinte, se você tiver aqui de Baiana, você vai dançar com a minha Miranda. Tá bom, combinado. Ó, Mas você vai cantar o hino. geral, pessoal. Fechou, Geral, gente. geral. Vai cantar o hino. Vai ter Nicola? o cara. Vai ter o... Vixe, esse cara tá ferrado. Ó, vamos né? falar Só uma do- informação rápida. Cruzeiro e São Paulo, o Cruzeiro de 2013 e o São Paulo de 2007 foram campeões na 34ª rodada. Ou seja, nessa rodada, a informação que o Carreira supôs
que era a maior distância da história, não é a maior distância. 2 clubes já haviam sido campeões nessa 34ª rodada. Não é a mesma Qual clube coisa? mesmo? Não viu qual clube? São Paulo em 2007, Cruzeiro em 2013. Tá, Tempo bom, tempo mas você não bom. respondeu Não, minha pergunta. mas a distância para o primeiro e pro Eu segundo tô não tem querendo saber relação direta a com o distância. título. É óbvio que tem. Se ele foi campeão na 34ª rodada, é porque a distância a 4 rodadas maior. do fim tinha de ser superior a 12 pontos. 12 pontos, Então São isso. Paulo e Cruzeiro são os Não, em detentores 2007 já era com 20 clubes, Já né? era Começou em com 20 2006, clubes. então Isso. provavelmente... Aí, assim As que o senhor tem que informações fazer. de Então o Corinthians Jorge está Nicola. igualando isso. Toma. Não, como igualando? Não foi campeão na 34ª. Pinha, explica pra ele que 35ª vem depois da 34ª, Pinha. por favor. Ele sabe Ele matemática. sabe, né? Não, mas é uma situação Ele é bom engraçada. de matemática, Uma ele é bom. situação engraçada, né? E se o Corinthians entrar em campo, olha lá. E se o Corinthians entrar em campo campeão, como é que fica? Ele vai ser campeão na 35ª. Na 35ª. Não, senhor. explica. Não, senhor. Porque os jogos Ele não são jogou antes ainda. do jogo Ele dele. não jogou. Mas já é a Não, 35ª. mas já tá na 35ª rodada. A discussão. Tá bom. A discussão. Vamos começar falando de São Paulo, então. Já tocamos aqui o hino do Tricolor do Morumbi e o Tricolor do Morumbi que aumentou aí, né, o número de partidas sem perder. O Vasco também, ó, 10 partidas já sem perder no Brasileirão. O São Paulo em 5 partidas, mais um resultado que foi meio frustrante aí para as duas equipes, né? Ficaram no 1-1 no empate em São Januário, inclusive jogo que marcou aí a volta da torcida do Vasco ao seu estádio. E aí os dois times saíram com um resultado meio ruins, né? Para quem buscava uma meta nessa 34ª rodada de chegar mais perto aí da zona de classificação da Libertadores. E eu vou abrir esse assunto São Paulo com uma pergunta aqui, quer dizer, uma afirmação aqui, né? Da Efânia Mota. Boa noite, acho que o Nicola não vai mais se vestir de baiana, kkkk. Agora o Carreiras vai se vestir Ela é de da São Vila Paulino. Camilópolis, Santo André. Hã? É só camisa ou tem que vir? com Vamos lá, vamos falar com o calção São Paulino. Pinha, você acha que ele vai se vestir baiano ou eu vou ter que vestir a camisa de São Paulo, hein? Faço o voto para ver você vestido de São Paulino. Você tem cara de São Paulino. Ah, mas tá vendo? Olha só. Se eu vestir São Paulino, o time dele não chega a Libertadores. Ah, mas tudo bem, mas eu vou ficar feliz de ver você São Paulino. Os Olha caras. E o melhor é que vai ficar gravado, que isso não se apaga. Se apaga. Já pegou? Por que você é São Paulino, Pinha? Na verdade, quando eu era criança, eu não entendia muito bem o que eram os clubes. Então eu achava que o São Paulo representava o estado de São Paulo. Então, não, eu torço pro São Paulo, eu moro em São Paulo, eu vou torcer para qual time. Foi assim. E o primeiro jogo que eu assisti, que eu parei para ver, foi São Paulo e Atlético Mineiro. 71? Aí, não, Não, 70, que não, 70, tá louco. 77. Aí eu vi lá o jogo dos pênaltis e tal, aí os caras, isso que lá, pau de... Eu falei, não, pô, é o São Paulo, eu moro em São Paulo é campeão. Ali que eu peguei o amor pelo São Paulo. Ele viu o Aliás- Chitão descendo o rei. E Valdir Pérez, grande goleiro. do Aliás, Rogério. o Pinha, que era um dos únicos integrantes aí do Exalta Samba, que não era corintiano, né, Pinha? Porque a galera lá Mas ele era corintiano. do Péricles, E Thiaguinho... seus pais torciam pra quem? Corinthians. É? Você meio que engraçado o único isso Não, aí. só meus São pais, a minha família inteira é tudo corintiano Ah, e é? eu único São Paulino. Ah, é? Imagina. Que engraçado, hein? Aí quando eu ia no jogo, tipo nos clássicos, eu sempre levava um amigo do meu pai, eu ia lá para o torcedor de São Paulo, ele ia pro do Corinthians, depois a gente se encontrava no estacionamento. Mas veio de preto e branco hoje. Olha lá. Coincidência para ele Não é ficar feliz. coincidência, é para agradar o... E hoje teu pessoal é todo São Paulino? Agora tô tocando sozinho, né? Mas, na verdade, a torcida do Corinthians é maior mesmo, não tem jeito, né? Eu me acostumei a lidar com os corintianos. Não Tudo tem bem, jeito. tranquilo. Ainda mais depois do que fizeram no jogo contra o Palmeiras, não tem jeito. Aquilo é um absurdo. Foi demais, foi? E para Foi falar bacana, de foi São bacana. Paulo, então, Carreiras, vamos mostrar os gols desse jogo aí entre Vasco e São Paulo em São Januário. O São Paulo saiu na frente com gol de Marcos Guilherme ainda no primeiro tempo, depois de roubar a bola da defesa vascaína e bater forte contra o gol, sem chance para a defesa do goleiro vascaíno. No segundo tempo, o Vasco arrancou o empate com gol de Caio Monteiro depois de um bate e rebate na área. Placar final, Vasco 1, São Paulo também 1. O tricolor volta a campo na próxima quarta-feira contra o Grêmio lá no Sul. Jorge Nicola. Eu fiquei muito pé com esse gol aí. E não foi um resultado bom, assim, ótimo, que nenhum dos times saiu feliz, né, devido ao empate. Ainda mais pelas circunstâncias do jogo. Eu acho que pro São Paulino, o empate contra o Vasco em São Januário, num reencontro da torcida, até poderia ser um bom resultado. Só que o São Paulino ficou com a esperança de ver o time vencer, porque o time saiu na frente. Nicola, Pra mim, um mas o bonito São gol Paulo do Marcos. tropeçou contra a Chapecoense. Concordo. Mas exatamente ao tropeçar contra a Chapecoense e sair na frente contra o Vasco é que o São Paulino deve ter visto a possibilidade de recuperar o tropeço do jogo do Pacaembu exatamente agora. Então, assim, o primeiro gol do São Paulo, para mim, nasce numa falha de um corintiano,
O Jean, que está emprestado pelo Corinthians ao Vasco, falha. O Marcos Guilherme rouba a bola e bate bem para fazer o gol. No segundo tempo, o São Paulo recuou demais. Muito. O São Paulo convidou demais o Vasco para o campo de ataque. O Vasco pressionou e chegou ao gol de empate merecido. Se tivesse que haver um vencedor, eu até acho que o Vasco fez mais por merecer a vitória do que o empate. Mas, Pinha, uma das coisas mais legais que tem é constatar a vibração do corintiano Carreiras pelo São Paulo. No jogo contra a Chapecoense, estava 2-0, né? Aí eu mandei uma mensagenzinha para ele. E aí, já comprou a camisa do São Paulo, bonitão? Aí ele ficou quieto, nem respondeu. O São Paulo fez 2-1, ele, vai virar. Aí o São Paulo fez 2-2 e ele, vai virar. Eu falei, peraí, tá torcendo. Eu tava 2-0, eu mandei pra você, ó, fica tranquilo que vai virar. Tava torcendo pro São Paulo, ia sair no gol, ele ia mandando. Eu falei, peraí, é corintiano ou é São Paulino? Aí acabou 2-2, eu falei, não deu, Só que né? no final do jogo, né? No final do jogo eu tava assim, né, ó. Ele tá assim, ó. Todo jogo ele tá... Ficou lá. O São Paulo vai chegar na Libertadores, vai ser engraçado. Como é que você viu o jogo de Carlos ontem, Miranda. Não, mas... Então, no primeiro tempo, o São Paulo até que jogou bem, mas no segundo tempo recuou muito. Sim. Aí chamou o Vasco pra dentro do campo. E, ó, na moral, o empate foi vitória pra gente. Foi, né? Porque foi pelo segundo tempo, Sim. foi a vitória. E o Sidão catando bem, hein? E não joga, hein? O Sidão catando bem. Contra o Esse é Grêmio outro não problema, joga. não joga o Não Sidão, joga. não joga a Cueva, Teve a expulsão do Militão também, Também, o né? Militão E o Vasco expulso, numa Sidão, pressão cartão muito amarelo. grande. Expulsão justa, A né? expulsão é assim, aquele Vamos lance... pro empate contra o Grêmio, vamos buscar um bom empate. É assim, Carreiras, a classificação para a Libertadores é muito difícil porque a tabela do São Paulo é complicada. O São Paulo precisaria ter feito 6 pontos contra Chapecoense e Mas, Vasco. Nicola, mas ele é um dos melhores times do segundo turno. Chegou a dividir com o Cruzeiro a liderança do segundo turno até esse jogo com a Chapecoense. Só que, assim, para que o São Paulo comece a sonhar com Libertadores, a Libertadores precisa ter no mínimo o G8. Com o G7 não vai dar, o São Paulo está a 5 pontos do Flamengo, e ainda que chegue no Flamengo, eu acho que não tira os 4 pontos de diferença para o Vasco, porque o Vasco está em ascensão, ao contrário do Flamengo que está em decadência. O Vasco tá empatando com todo mundo faz umas 6 O Vasco rodadas. não perde a 10 jogos. Não perde, mas não É o ganha. time a Mas mais, empata. é o time a mais tempo sem perder no Tá, mas campeonato. ele não ganha, Ele não sei Nicola. se você sabe, na penúltima rodada ele venceu o Santos na Vila Belmiro. Ó, eu não com sei gol se do você Nado sabe no que final. 38 pontos o time é rebaixado, você sabia? 38, sei. Então, se ele empatasse todos os jogos, ele tá rebaixado. Mas então pelas então vem com tá essa com história. 48, então já tem 10 a mais. Ah. Então vamos continuar. O Flamengo, eu acho que para sétimo o São Paulo não consegue chegar. Para oitavo tá muito difícil. O São Paulo precisaria do G9 e aí ele teria de ultrapassar o Atlético Mineiro e o Bahia. Isso se a Chapecoense não vencer hoje, porque a Chapecoense vencendo ela vai incomodar também. O Grêmio pode ser campeão da Libertadores? Pode. Para mim ele é até mais favorito do que o Lanús. Vai, 60% de chance pro Grêmio, 40% pro Lanús. Ver o Flamengo campeão da Sul-Americana Não vai. com a bolinha Não que tá vai. jogando o Flamengo. O que jogou contra o Palmeiras Aí não tá consegue. Olha, é assim. Tá muito bagunçado, né? Ele tem, o Flamengo tá com um jogador-chave na seleção. É assim, não é essa história, esse futebolzinho assim e outra. Cada campeonato é um campeonato. Tá seu Guerreiro Não também. tem essa. Cada campeonato é um campeonato. O Guerreiro tá seu Guerreiro sempre. Aliás, né, Nicola? Voltou a treinar, viu? Agora no ele não Flamengo, vai mas lá. separado. A diferença é que ele não tá indo lá, O né? Guerreiro não esteve no Flamengo, entendeu não? Você gosta do Guerreiro, Pinha? É um bom jogador. Eu tento falar isso todo dia pro Carreira, mas tá difícil. Não, é um bom Ah, jogador. vamos voltar ao Isso não se mesmo discute. É um bom debate jogador. aqui de Guerreiro. Então, mas ele, para ele, essa é a questão. Um bom jogador. Para ele é craque. Não, craque não. Eu acho que ele tá entre os melhores centroavantes do futebol Não, brasileiro. ele é bom sim. Ao lado de Jô, ao lado do Ricardo Oliveira. Então, mas eu Ele é esse nível aí. Mas por que você coloca ele ao lado... Olha, veja bem, ao lado do Ricardo Oliveira é pior ainda. Por quê? Porra, cara, você tá de brincadeira. O Ricardo Oliveira é ruim? É ruim, Ricardo Pega o Oliveira. currículo- Não, pega o currículo do Ricardo Oliveira Não, e mas compara não, com o do não, Guerreiro. Não é uma não. análise de currículo. O Explica programa, pra ele, o programa é ao Pinha. vivo, né? É isso. Não, não precisa me retirar da bancada agora. Aí é muito sério. Não. O Ricardo Oliveira, quantas Oliveira vezes é- foi artilheiro... Não, você não tá entendendo. Quantas vezes foi artilheiro do Brasileiro, de Paulo, de tudo? Várias. E o Guerreiro, velho? Então, me diz aí, como é que você compara o Guerreiro com o Ricardo Oliveira? O Guerreiro já deixou Lewandowski no banco. Hã? Lewandowski, sabe o polonês? Que faz polonês, sucesso na Liga dos Campeões. Já foi banco do Guerreiro. Olha, deixa eu explicar. Eu acho que em 2010, eu vou dizer o seguinte, aquele japonês que tá lá no Guarani lá, Japonês do Guarani? que tava no Santos, deixou o Neymar no banco.
Neymar tinha 13 anos. Ah, ô, Nicola, você faz cada comparação que você tá de brincadeira. Não, Não dizia o assunto. Quem você acha que é Não esse? dizia o assunto. Cara, O Lewandowski, nem sei quem é esse. o Lewandowski estava começando. Ô, Nicola, Não. fala pra mim assim, quantas vezes o Guerreiro foi artilheiro do campeonato alemão? Japonês. Não foi artilheiro do campeonato alemão, até porque ele jogava... Quantas vezes por um o time que Guerreiro jogava foi artilheiro pelo do campeonato brasileiro? Inclusive, Nenhum. quando foi contratado pelo Corinthians, bom era jogador, banco na é bom Alemanha. hein? Então, entenda, um bom jogador, já falei pra você, é um bom jogador. Não, é acima de um jogador. Faz gol, um bom centroavante, bom centroavante. faz gol. Só que assim, o cara não entra em campo, Pinho, o cara não Ô, joga. Pinha, não sei, só pra O Flamengo explicar ele ganha pra você. 900 pau do Flamengo, sabe pra quê? Pra jogar pela seleção do Peru. Ele não falta um jogo na seleção do Peru. Um jogo. Pinha, não sei se já aconteceu com você, como torcedor do São Paulo, mas eu não vou falar o nome. Eu não vou Ah, lá cometer vai eu com não vou história, cometer lá essa vem com inconfidência. história. Mas um dos integrantes dessa bancada tá aqui, tá de preto, mas não vou dar mais nenhuma dica. Esse cara, ele ficou muito grila, muito bravo, pé da vida com o Guerreiro, porque o Guerreiro largou o Corinthians, trocou o Corinthians pelo Flamengo. E essa pessoa de preto, da bancada, que eu não vou dizer quem é, e é homem do sexo masculino, não aceitou de hipótese alguma o fato de o cara ter trocado o Corinthians pelo Flamengo. Desde então, iniciou-se uma perseguição sistemática. Não, tio. Programa Bom, na sim, programa também. na história do Corinthians, ele vai estar pra sempre, né? Só fez o gol do time. Fala que não, fala que não. Fez o gol da semifinal e da Não, final. ele Você fez. não vem com ninguém história, falou que não. Não vem que falar que não. fez. Como não fala que não? Mas foi importante? Eu só volto a falar pra você. Se eu ou o Pinha, a gente tivesse, eu faria aquele gol. Olha lá. Ah, Qualquer um faria aquele gol. não, ele tinha que estar lá. Mas ele estava lá para ele. Inclusive, ele foi contratado para fazer Ganhava um isso. canal Não, de 9 de dinheiro, área isso para aí, fazer o então, gol. isso Ele aí. estava lá para fazer o Então, gol. é o que eu tô falando, tava lá pra fazer o gol. Agora, se qualquer centroavante for agora, você fala assim, olha, ele catou a bola no Eu já meio vi do campo. cara na frente do gol, está para cima, Já, hein? vários. Então, mas assim, ó, você quer saber... Em 90 eu tinha um centroavante no São Paulo que tinha a chuteira do Aladim. Todo era para cima. Então, chuteira do eu Aladim. vou falar o seguinte, eu, acompanhando o jogo do Guerreiro, eu vi o Guerreiro simplesmente mano a mano com o goleiro umas 10 vezes. Sabe quantos gols ele acertou? Uns 2. Ah, não. Bom, o fato, né, que a gente sempre São chega Paulo, né? aqui, falando de Flamengo, falando de Vasco e tudo mais. Por quê? Porque o São Paulo está dependendo não apenas dele, né, para chegar aí na Libertadores, mas depende também de títulos do Flamengo da Sul-Americana, do Grêmio ganhar a Libertadores, enfim, precisa fazer o seu papel também dentro de campo, né? O São Acho que o Paulo nosso objetivo já está alcançado. Que o gigante nunca cai. É isso. Então, na verdade, as contas que o São Paulo estava fazendo aí para se livrar realmente, matematicamente, do rebaixamento, eram 47 pontos. O São Paulo perdeu a oportunidade de fazer esses 47 pontos contra o Vasco, né? Poderia ter chegado aos 47 e ficou no empate. nem precisa mais, 45. mas uma vez, só uma vitória já mas, foi. não, mas é a conta do São Paulo, Essa né? Eles conta que mudou. chegaram. Mudou, porque os Agora, outros times não pontuam. Por exemplo, agora o ele já Sport- está a quase 10 pontos aí do Sport, que é o primeiro colocado, o primeiro time na zona de rebaixamento. Então, 9 pontos realmente fica muito difícil do São Paulo Os cair. 43 pontos esse ano não vai cair. José 43. Roberto Patrão. Tá aqui. Boa noite, TV Mais ABC. São Paulo deve pensar na Sul-Americana? José Roberto Patrão, do Baeta Neves, São Bernardo do Campo. Eu acho que é não. automático, Eu acho né? que tem que pensar na Libertadores. Né? Eu acho que agora tem que pensar na Eu acho Libertadores. que o raciocínio do Pinha é o perfeito. O objetivo foi alcançado. Agora, para não terminar o ano só cumprindo tabela, acho que o São Paulo tem que objetivar a Libertadores, reconhecendo que é difícil e que vai depender dos títulos do Grêmio e do Flamengo. Mas se o Grêmio e o Flamengo forem campeões, o São Paulo hoje está a um ponto do G9. Então, tem que encarar com seriedade a reta final do campeonato. Eu não acho que faltou seriedade nem no jogo com a Chapecoense e nem no jogo com o Vasco. Faltou o Cueva. O Cueva mostrou que faz muita falta. Eu vou pedir para a produção aí preparar uma música para a gente tocar no final do programa da Carmen Miranda, assim, só para criar um clima. Ensaiar? Só para ensaiar? Só pra Tá, criar então um vamos fazer clima. assim, toca 30 segundos de Carmen Miranda e mais 30 segundos de hino do São Não, o hino Paulo, do São Paulo para a que o gente já Carreiras sabe, possa ir Nicola. se habituando Hã? ao hino São Paulino. A gente já sabe, cara. Né? Não é aquela Dá uma informação antes de mudarmos de assunto. Não é essa daí. mas mudou muito, hein? Deixa eu dar uma informação do São Paulo importante antes da gente mudar de assunto. Na semana passada eu publiquei que o Corinthians desistiu da contratação do Walter. O Corinthians não quer mais o Walter e o Corinthians... São Paulo não quer mais o Walter do Corinthians e o São Paulo está decidido a ficar com o Reinaldo, que é o lateral esquerdo da Chape. Inclusive arrebentou com o jogo contra o São Paulo. Hein? Fez um gol e deu uma assistência. E o que se falava é exatamente dessa troca. O Reinaldo iria para o Corinthians tem eu não interesse lembrava no do Reinaldo. E o Walter Bom iria jogador. para o São Paulo. O São Paulo desistiu do Walter porque o São Paulo quer contratar o Jean.
que é goleiro do Bahia, é o goleiro titular mais novo da Série A do futebol brasileiro, 22 anos de idade. Bom goleiro. Os mais antigos certamente vão lembrar, o Jean é filho de outro goleiro chamado Jean, que jogou no Bahia, no Guarani, no Flamengo. O filho é muito melhor, o filho é muito técnico, um cara de muita qualidade embaixo das traves, tem uma personalidade forte. Tá. O São Paulo já procurou a direção do Bahia, já demonstrou interesse e prometeu nos próximos dias fazer uma proposta oficial para o jogador. Acho que seria uma bela contratação, daquelas que o São Paulo não tem há bastante tempo. Não é um goleiro experiente, não é um goleiro veterano, mas é uma das grandes promessas para o gol do futebol brasileiro. Você gosta dele, Pinha? Ele é um bom goleiro. Faço voto para a contratação sair mesmo, porque a gente está precisando realmente de um goleiro lá. Vem Denis aí pela frente agora. O Denis joga a próxima partida e se despede do São Paulo em dezembro. O contrato acaba em dezembro. São Paulo já anunciou que não vai renovar. E o São Paulo também busca goleiro. Tenho informações quentíssimas Ia lá. sobre o Denis. É? Para onde ele vai? Fortaleza. Não vai, não. Rogério Ceni adora ele, vai levar ele pro Fortaleza. Cara, eu já fui várias vezes no CT ver o time treinar. O Denis bate falta bem demais, mas muito, né? Nossa, é sacanagem. Verdade. Eu vi ele batendo falta depois do treino lá. Das 5 faltas que ele bateu, uma bateu na trave, as outras 4 ele acertou. Ele bate muito bem falta. Eu não sei o que acontece jogando, o cara dá azar, se chama gol, cara. Ele é um bom goleiro. Treina bem. Só que é estrela, cara. Posso falar Futebol igual o goleiro do Corinthians, o Walter, não jogou o ano inteiro. Aí o cara entra, cara, me cata o pênalti, velho. Isso é machucado. E mais uma vez sai machucado, porque sempre que teve as oportunidades também Mas acaba sempre demonstrou que é um grande goleiro, o Walter. goleiraço, É que não tem. Para encerrar o assunto do São Paulo, então, eu quero chamar o Merchan aqui de um lugar aí maravilhoso aqui do ABC, que todos nós conhecemos e que temos um amigo super São Paulino também, que com certeza está torcendo aí para o São Paulo chegar na classificação da Libertadores, que é a Costelaria Berlim, onde você encontra a melhor costela da região do ABC. Boa noite, pessoal do Futebol Mais Debate. Estou aqui hoje na Berlim Costelaria e o Daniel vai apresentar pra gente essa casa maravilhosa que tem 20 anos de tradição, não é mesmo, Daniel? É isso aí, Kelly. Estamos desde 1996 aqui em São Bernardo, servindo a melhor costela no bafo da região. É a melhor opção para o seu almoço e para o seu jantar e para fazer a confraternização com seus amigos. Temos ótimos valores para final de ano e um produto de qualidade que você já conhece no nosso cardápio. E, aliás, já estão abertas as reservas para fazer confraternização aqui no final do ano. Então, ligue já e faça a sua reserva. Daniel, o que você tem de diferencial aí para chamar a galera para vir para cá? Preço justo, atendimento e qualidade em nossos produtos. É claro, qualidade, porque 20 anos aqui em São Bernardo, no mesmo local, não é para qualquer um, não é mesmo? Venha para cá conhecer essa costela com mandioca, porque realmente é uma delícia. Qual que é o endereço, Daniel? Avenida Kennedy 510, em São Bernardo do Campo. Todos esses acompanhamentos que você está vendo aí também faz parte. Então, se você não conhece ainda a Berlim Costelaria, você não sabe o que está perdendo. Vem conhecer. Olha lá, hein? Ó, Daniel, e ó, você já tem aí, já garantido aqui, já ofereci aqui para o amigo Pinha, ele vai com a família, tá? Tá como convidado seu. Faço votos, que inclusive é muito perto de casa. Você viu a costelinha ali? Adorei o visual. Sensacional, sensacional. Adorei, vou chegar. É isso aí, então, ó, Daniel, já sabe, ó, convidado ilustre aí, tá? E pessoal, pode ir lá que vão gostar. Se gosta de costela, tem que visitar pelo menos uma vez para experimentar a Costelaria Berlim. É isso aí. Agora eu quero pedir para a produção tocar o hino do Alviverde Paulista, o Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Não tem palmeirense para ficar feliz na bancada, acho que a gente vai mais aqui pro Jorge Nicola, né? Tá rindo do que, Caio? Nada, contaram uma piada aqui. Ó, e o Palmeiras, né, que venceu o Flamengo aí nessa última rodada sob protestos, porque o clássico contra o Corinthians rendeu aí, né, pro dia a dia do torcedor e do jogador do Palmeiras também. Teve coletiva aí com o time inteiro no CT, teve protestos na chegada do time aí no Allianz nesse domingo, com pipocas, com pamonhas, né, Jorge Nicola? Pedras. O torcedor do Palmeiras fez o oposto do torcedor do São Paulo. Os CTs de Palmeiras e São Paulo, para quem não sabe, são vizinhos. Ficam na Marquês de São Vicente, primeiro do Palmeiras, depois o do São Paulo. E a torcida do São Paulo recentemente decidiu fazer um comboio do bem, um comboio para escoltar o ônibus do São Paulo do CT até o Pacaembu.
Foi uma homenagem bem legal e o jogador do São Paulo certamente entrou ainda mais motivado por conta disso. O comboio do Palmeiras foi diferente. Foi do CT até o Allianz Parque, que é ainda mais perto, e o tempo inteiro protestando. Os palmeirenses muito bravos com mais uma derrota, mais uma amarelada do Palmeiras no ano. Foram pelo menos 4, Ponte Preta, Barcelona, de Guayaquil, Cruzeiro e o jogo contra o Corinthians. E aí pedras foram atiradas. Eu acho que não dá pra falar que amarelou contra o Corinthians, não é isso. Amarelou. Cara. Perdeu o jogo contra o Corinthians é normal. Mas perdeu normal. O que não é aceitável é da forma como foi. Com o Corinthians em queda livre, jogando uma final de campeonato, e o Palmeiras, que vinha em ascensão, jogando uma partida de casados contra solteiros. E se o Felipe Melo estivesse em campo? Eu não sei se mudaria, eu não sei se o Felipe Melo é tão preponderante quanto a torcida acha. Só para fechar sobre o protesto, Letícia, enquanto atiraram pedras, uma das pedras estilhaçou o vidro do ônibus do Palmeiras e acabou ferindo levemente o Jailson e a nutricionista do Palmeiras. Numa outra van que leva a comissão técnica e funcionários, um estilhaço também quase cegou o fotógrafo do Palmeiras. O protesto é absolutamente aceitável quando ele ocorre na arquibancada, quando ele ocorre dentro do campo. É inaceitável quando ocorre agressão, ainda mais fora do campo. Acho que o torcedor do Palmeiras não tem esse direito. Hoje o Palmeiras registrou, através do seu presidente, um boletim de ocorrência contra a torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde. E aquela relação que havia sido cortada entre Paulo Nobre e Mancha Verde e foi reaproximada com a entrada do Maurício Gagliotti, ela voltou a ser cortada. Então o Palmeiras rompeu relações com a sua principal torcida organizada. Tá, e onde entra a pamonha? E a pamonhada? Mas espera aí, que o Palmeiras pelo menos venceu a perder, voltou a vencer, né? Entrou aí no Allianz sob protestos, mas saiu na tranquilidade, porque não teve dificuldades para vencer o Flamengo por 2-0. Vamos ver esses gols, então, do jogo de domingo também. Vem a pamonhada. O primeiro gol saiu logo aos 13 minutos de bola rolando. Moisés deu belo lançamento para Daverson. O atacante apareceu nas costas de Rafael Vaz e abriu o placar. O segundo saiu aos 35 minutos, mais uma vez com Daverson. Keno fez ótima jogada pela esquerda, puxou para a perna direita e finalizou. A bola carimbou a trave e voltou para Daverson livre completar para o gol vazio. Na etapa final, o Alviverde segurou o resultado e o time carioca sequer teve forças para diminuir. Agora o Palmeiras enfrenta o Sport na quinta-feira, também no Allianz Parque. E um Flamengo apático, né? O Palmeiras realmente não teve conhecimento aí. E 2 gols do Daverson, né? Aí, jogador que era muito criticado pela torcida. Estava na lista, era um dos 7 jogadores na lista da torcida. É engraçado, e o Matos? Não falam? A torcida não fala do Matos? Pega no pé também. Quem que trouxe o Daverson? O Alexandre Matos, a pedido do Cuca. Esse eu acho que dá pra gente... Sobre o jogo, o Palmeiras não arrebentou, não jogou bem. Jogou o suficiente, mas foi uma das vitórias mais fáceis do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Mas sabe por quê, Carreiras? Por causa do Flamengo. Muito desorganizado. O Flamengo, mais do que a desorganização, que eu concordo, Letícia, o que me chama a atenção no Flamengo é a preguiça dos caras. Os caras parecem estarem vestindo a camisa do Flamengo de Guarulhos, de algum outro Flamengo que não o da maior torcida do futebol brasileiro. Não. Pera, como é que é? Como que você falou? Flamenguinho de Guarulhos Flamengo é o do de Corinthians. Como que é a maior torcida do futebol brasileiro? Não é a do Flamengo? Aonde? Todas as pesquisas que saíram até hoje indicaram a torcida do Flamengo. Se o senhor tiver o Data Carreiras provando o contrário, eu gostaria de analisar. Até hoje, todas as pesquisas que eu li indicaram a torcida do Flamengo como a maior. O senhor tem alguma informação? O senhor é um jornalista. O senhor considera que o cara que mora lá no Acre, ele é um torcedor presente do Flamengo? É um torcedor do Flamengo. Se ele se declara torcedor do Flamengo, independente de morar no Acre, no Iapoque, no Chuí, em São Bernardo do Campo, em Santo André, se for frequentador ou não da TV+, funcionário seu, se ele falar que é flamenguista... O senhor acredita mesmo nessa pesquisa? Bom, então, Gil, aí eu não sei mais, Gil. Não. Fala pra mim, Nicola, quantos habitantes tem o estado de São Paulo? É o estado, são 40 mais povoado do São Brasil. 40% são 16 milhões só no estado de São Paulo. Tá? Quantos habitantes tem o estado do Rio? Bem menos. Bem menos. Do que esses 16 milhões? Sim. E aí tudo é flamenguista lá? A diferença que ele se refere é que em quase todos os estados do país existe uma numerosa torcida do Flamengo. Outra coisa, balela.
Na verdade, isso se dava na época do rádio, que transmitiam muitos jogos do Flamengo e Nordeste, calma, né? Letícia, Nordeste. deixa eu conheço um pouquinho mais desse assunto. Calma aí, vou explicar. Essa lenga-lenga do rádio já faz uns 20 anos que acabou essa história. Não, mas acabou, mas tem seus frutos ainda. O pessoal que começou a acompanhar naquela época faz 20 anos. 2x0 Chapecoense no Santos. 20 anos atrás a pessoa tá com 25, 20 anos que acabou essa história. A questão é o seguinte, Estado do Paraná é populoso? Populoso. Quem é o primeiro time lá? Maior concentração de corintianos. Certo? Rio Grande do Sul, quem é o terceiro time? Corinthians. Qual é o estado perante a federação? É populoso ou não é populoso? Tá, vamos lá. Nós estamos falando disso daí. Continua. Minas Gerais. É bem dividido aí. Bem dividido. É os times do Rio e o Corinthians. É bem dividido. É assim, é Atlético Mineiro, Cruzeiro, os times do Rio e o Corinthians. Os times do Rio, quer dizer, aí você vai todos os times do Rio. E o resto é Corinthians. Aí eu falo assim, bom, beleza. Então, aonde está, então, essa população toda que os caras falam que é o Flamengo e a torcida? Norte e Nordeste. O Flamengo leva... Bom, se o senhor apresentar... Eu vou repetir aqui. Se o senhor apresentar uma pesquisa... Pode ser do Instituto Carreiras. Outra coisa, por que o Corinthians é o time que mais enche o estádio adversário? Eu não sei. A gente tá falando... Ô, Pinha, me ajuda aí. Não, mas esclarece. Você costuma ler, Pinha. Você costuma, a gente tem que acostumar. O corintiano é assim mesmo. Eles são assim mesmo. Que coisa, né, Pinha? É assim, não adianta. Eu só sabia disso. Você costuma ler o quê, Só Pinha? muda o nome, o RG, só muda o RG, porque eles são todos Você costuma ler que qual torcida é a mais numerosa do país? A do Flamengo. Obrigado, Pinha. Agora, por falar em torcida, eu estava lá ontem, a torcida do Flamengo compareceu, ela ocupou o espaço que foi determinado no Allianz. Coitado. Foram lá e tomaram uma canseira. Tinha 40 flamenguistas lá. Não, tinha mais. Tinha uns 2.000, tinha uns 2.000 que é o lugar separado para eles. Tomaram uma canseira porque a polícia não deixou eles saírem até que o estádio fosse esvaziado. E o Palmeiras não levou a torcida como costumava levar. Dos 35 a 37 mil, que é a média, teve 27 mil. 26, 27. Então, num domingo de sol, bacana que o Palmeiras, a própria torcida não estava acreditando naquele jogo. A torcida do Flamengo compareceu. E, na verdade, um jogo que não teve muitas chances ou boas chances para ambos os lados, né? Um jogo que foi bem tranquilo, mas que o Palmeiras soube aproveitar melhor as chances, as oportunidades. Fez os 2 gols com o Daverson, é verdade, mas também com boas jogadas aí. O Daverson tem que dar também os méritos para Moisés, né? Belo lançamento. Linda a bola no primeiro gol. O Daverson domina com dificuldade, bate com mais dificuldade ainda, mas faz gol, o gol dele. Foi um final de semana maluco, né, E a rebatida do Queno também, né? Que ele aproveitou a sobra. E a preguiça da defesa do Flamengo, que assistiu a tudo. O Pará estava olhando o Bandeira quando o Queno primeiro gol, o Vaz perde o tempo da bola. E no segundo gol também, ali o Vaz, o Pará e o Rodolfo, né? Ficam à mercê. Tem caras lá no Flamengo que eu não consigo entender por que joga. O Flamengo perdendo de 2-0, ficava recuando a bola. Sim. Entrou o Márcio Araújo. 2-0 pro Palmeiras, entrou o Márcio Araújo no segundo tempo. Time apático. Dos últimos 8 jogos que o Flamengo fez como visitante, 8, ele perdeu 7. Ele só ganhou da Chapecoense. Os outros 7 ele perdeu. Esse time do Flamengo, para vencer a Sul-Americana, vai ter que mudar radicalmente o espírito. E não é no estalo que as coisas costumam mudar. Sobre o Palmeiras, Letícia, o final de semana foi meio maluco, né? Teve gol do Casim, teve 2 gols do Davis. Tô pensando, e não foram gols bonitos. Depois nós vamos falar disso no Corinthians. Casim, uma tira da Fiel, 1 gol na temporada. E nesse jogo aí teve a volta de Felipe Melo como titular, Jorge Nicola. Pedido aí da torcida do Palmeiras. Distribuiu com um tapé que ele mesmo se machucou. E saiu no começo do segundo tempo, machucado. Para mim, Letícia, a entrada do Felipe Melo no time demonstra que tem gente apitando de fora. O Felipe Melo, desde o começo da semana passada, tinha seu nome gritado pelo torcedor, que era o Felipe Melo e mais 10. Talvez tenha sido uma tentativa de atender ao pedido do torcedor. A verdade é que ele saiu machucado, estava bastante tempo sem jogar uma partida completa, né? Ou sem iniciar uma partida. Uma imagem que me chamou a atenção, Letícia, acabou o jogo, e o Felipe Melo sai do banco de reservas e tenta reunir todo mundo, os jogadores do Palmeiras, para agradecerem o torcedor. E os jogadores do Palmeiras estavam muito bravos com aquela parte de torcedores que fizeram as agressões, e os jogadores foram virando as costas para o Felipe Melo para não agradecer o torcedor. Então o Queno foi para um lado, o Dracena para o outro, o Dudu por outro, o Moisés para o outro, e o Felipe Melo ficou sozinho. Então o Felipe quer fazer moral com a torcida porque a torcida dá moral para ele, mas ele não teve essa reivindicação de agradecer ao torcedor compartilhada pelos outros jogadores do Palmeiras.
Até porque são momentos realmente opostos, né? De todos os jogadores para com o Felipe Melo. Inclusive, eles picharam aí no muro, né, do Palmeiras, aí Felipe Melo e mais 10, sendo que o Felipe Melo nem estava jogando aí os últimos jogos. Engraçado que o Palmeiras não tomou gol, né? Não tomou gol. Minas jogou? Não jogou. Nossa. Prepare-se. O Minas joga os últimos 2 jogos do Palmeiras com o Minas, 6 gols tomados. Viu, Pinha? Agora o problema... Aí você vai falar com o palmeirense? Não, peraí. Ó, Pinha, a culpa do São Paulo não ser campeão há bastante tempo é do Rodrigo Caio. Não tem a dúvida A disso. culpa do Palmeiras levar gol é do Mina. E a culpa do Flamengo não ganhar nada é do Guerreiro. Ó, um abraço aqui, fazer um Eu posso falar do meu time, o São Paulo é planejamento. Planejou errado, é errado. A última pergunta aqui para o São Paulino aqui, do assunto São Paulo, né? O Celso Penteado aqui está mandando aqui, Celso está pedindo o Hernanes na seleção. Eu falei do Hernanes na seleção brasileira, tá? Faz 4 meses, viu, Celso? Só uma perguntinha. Desde que entrou o Rodrigo Caio no São Paulo, tá? Você sabia que o São Paulo não ganhou absolutamente nada? Eu sei disso. Mas a culpa é de um zagueiro, é isso, Carreiras? O São Paulo vem planejando já há um bom tempo mal. Eu sei, mas... O cara faz uma pré-temporada, vai para os Estados Unidos, o cara treina o time, aí começa o Paulistão, na metade do Paulistão, começa a vender vender outro. Eu falei, pronto. O brasileiro é o respaldo que foi o início do ano. Aí vai reclamar de quem? Perfeito. Esse time, Dá pra entender como é dos caras. Esse time de hoje, do São Paulo, foi montado no meio do brasileiro. Sabe que os caras vão fazer uma estátua quando acabar o brasileiro? Vai ter uma estátua do Hernandes. Mas enquanto o Rodrigo Caio, o São Paulo não ganha nada. Você acha, Pinha, que enquanto tiver o Rodrigo Caio não vai ganhar nada? Eu não posso culpar um jogador, não são 11. Eu ouvi, Gil, você não estava aqui. Letícia estava, vai ser a minha prova. Eu ouvi de uma pessoa desta bancada, eu não vou falar o nome. Que tá de preto. Eu não vou falar o nome. Nem tá aqui, não tá aqui, mas pode falar que ele não tá aqui. Essa pessoa disse que enquanto o Rodriguinho jogasse no Corinthians, o Corinthians não ia ganhar nada. Verdade ou mentira, Carreiras? Verdade. E agora? Verdade. Não, na verdade eu até falei, no Paulista deu certo. O Corinthians nunca vai ser campeão com o Rodriguinho e Romero no campo. É verdade, teve 2, ele completou, ele começou só com que na final, só que na final o Corinthians foi campeão, mas o verdade. O Rodriguinho não jogou. No 3-0 na Ponte ele jogou arrebentando. Paciência, o Carille fez mágica com o Romero, você quer o quê? O Carille fez mágica com o Romero. Depois eu quero saber, eu vou fazer uma pergunta para você sobre o Romero. Dá pra gente relacionar, né, o assunto São Paulo com o assunto do Palmeiras aqui, que é o assunto do momento. Realmente acho que é sobre planejamento, né? A gente quer saber do nosso telespectador aí se o Palmeiras errou no planejamento do futebol aí nesse ano. Inclusive é uma enquete que está aí no Facebook da TV Mais ABC. A gente quer a sua opinião. Então acesse aí o Facebook da TV Mais ABC e responda. Isso mesmo. E eu acho que dá para relacionar porque o São Paulo, em algum momento, também errou aí, né, Nicola? Principalmente quando priorizou, de repente, a venda de jogadores do que ir bem aí no campeonato. Se o Corinthians, por exemplo, tivesse vendido, né, peças-chaves aí do seu time titular, como Guilherme Arana, enfim, com certeza poderia não estar brigando pelo título hoje. Acho que tem uma diferença, Letícia, nessa comparação. Para mim, a diretoria do São Paulo, como disse o Pinha, teve participação decisiva num péssimo ano do São Paulo. Decisivo. Quando saiu vendendo todo mundo e foi montar um outro time na metade do campeonato. Teve muito problema interno, diretoria brigando, também. Saindo na porrada. O que não é novidade, mas tudo bem. Sobre o Palmeiras, é óbvio que o Alexandre Matos tem culpa. O Palmeiras gastou sempre 16 milhões de reais na temporada. Ninguém gastou nem perto. O Flamengo, que foi o segundo que mais gastou 45. Ou seja, são quase 3 vezes mais. Mas, ao contrário do São Paulo, esse atual elenco do Palmeiras tinha obrigação de fazer mais. Então, o Alexandre Matos tem culpa, o presidente Maurício Gagliotti tem culpa, a Leila Pereira, a dona do dinheiro, não tem culpa nenhuma, porque só pôs o dinheiro. Só pôs o dinheiro. Agora, Fernando Praz, Mina, Dracena, Egídio eu vou tirar a culpa porque ele não tem qualidade. Mas esses 3 que eu citei, mais Dudu, mais Guerra, mais Borja e Companhia Limitada, esses caras estão devendo e estão devendo muito. Não dá para o Palmeiras terminar uma temporada com todo esse investimento e com o time que tem, com salário em dia, com infraestrutura, com tudo do bom e do melhor, não tendo disputado o título, Gil. No Paulista perdeu na semifinal para a Ponte Preta. Na Libertadores caiu no primeiro mata-mata. Passou da fase de grupos e caiu no primeiro mata-mata contra o Barcelona. Na Copa do Brasil foi eliminado nas quartas de final para o Cruzeiro, depois de tomar um 3-0 em casa, virar fazer 3-3, fez 1-0 fora e tomou o gol do Diogo Barbosa. No Campeonato Brasileiro, ameaçou chegar perto do Corinthians e se assustou, amarelou. Então, Carreiras,
O Matos tem culpa? Tem. O Gagliotti tem culpa? Tem. Mas para mim, os principais culpados são os jogadores. Dudu foi jogar, só começou a jogar no meio tempo do segundo para frente. Ô Nicola, desculpa, não concordo. Então explique. Você vem falar para mim, então, que você concorda que um time com esse caminhão de dinheiro tinha que ter montado uma defesa com uma média de idade de 33 anos. Você concorda com isso, então? Os jogadores da defesa são ruins? Os jogadores da defesa são ruins? Ô, Nicola, não é questão de são ruins, cara, Sim. é a idade, Nicola. A questão de ser ruim ou bom. Mas a idade, Nicola. Tem velhos e tem novos na defesa do Palmeiras. 33 anos de média. Tem Nicola. velhos e tem novos. 33, tem o Mina, que é um pouco mais novo. Vamos partir do Outra coisa, princípio. você está esquecendo de um detalhe. Foram 2 levas de contratações do Palmeiras. O Palmeiras começou o ano mais velho ainda. Tá. Vamos partir O Palmeiras veio no meio do ano, ele trouxe o Luan e trouxe o Juninho aí. Vamos lá. Pinha, Fernando Praz e Jailson no gol. O gol é um problema para o Palmeiras ou não? Não. Tá. Você tem na direita o Mike, que foi campeão pelo Cruzeiro, e você tem o Jean, que já jogou no São Paulo. É problema? Você acha Também que... não. Você tem uma zaga que você tem Edu Dracena, você tem Mina, aí você contrata Luan e Juninho, que eram 2 promessas entre os zagueiros. É problema? Também, antes de contratar, estava certo. A lateral esquerda, eu acho que a gente vai todo mundo concordar que Egídio, Zé Roberto, o Egídio, aí já é mais complicado. Para mim, Caeiras, o problema foram dos jogadores. A gente pode pôr a culpa no Cuca, pode pôr a culpa no Eduardo. Ô, Nicola, vem cá, se mas você ligar pro Guardiola, se você ligar pro Guardiola, tá, vamos Hello, falar assim, mister. você vai ligar pro Guardiola e falar assim, o Guardiola fala o seguinte, ó, você vai montar um time pra Champions aqui, ó, pra gente que quer ser campeão da Champions, tá? Tá. Seguinte, ó, vou te dar os melhores jogadores aqui, ó. A sua zaga pode ter 33 anos de média. Você acha que ele vai concordar com isso? Você acha que ele vai concordar, Nicola? O Carreira. Você vem falar pra mim que a média de idade não pesa, Nicola? Você vem falar pra mim que num detalhe, o Edu Dracena não fica pra trás pra um zagueiro. Outra coisa, qual é a média de gols tomada do Palmeiras, Nicola? É muito maior do que os últimos anos. O Palmeiras não está entre as piores defesas do campeonato. O Palmeiras não perdeu o título do Campeonato Brasileiro ou qualquer título na temporada por causa da defesa. Não foi isso. Não foi, não. Você acha normal tomar o número... Olha, o número de gols que ele tem que tomar nesse campeonato é muito maior que dos outros. Só que o detalhe, no momento que ele tinha um caminhão de dinheiro para montar um negócio de primeira. Entendeu não? Outra coisa, o Mina... Quem que vê que o cara é esse jogador que fala? O cara joga, o Palmeiras perde. Não é ruim. Então tá bom. Então eu já Barcelona, eu já te falei, inclusive, para você ir atrás dessa estatística. Está contratado pelo Barcelona. Então logo acabe a Copa do Mundo, o Barcelona vai contratar. Ô, Nicola, o Douglas foi contratado pelo Barcelona, velho. Parece que a conotação foi diferente. Porque tem time da Alemanha atrás, tem outros times atrás. É igual aquele time que estava atrás do Borja, não é isso? Não. Desculpa, Nicola, pra mim eu já falo, ó, o Matos é um fanfarrão. O cara é um fanfarrão. É o seguinte, ele tem uma caneta monstruosa na mão e compra mal, mas muito mal, você entendeu? Muito mal. Eu volto a falar, é o seguinte, torcedor Palmeiras que está assistindo a gente, pega o time do Corinthians, que no início do ano, tá? Pra cá, praticamente não mudou nada. Mudou, Nicola? Não. Certo? Então fala o seguinte, quem você tiraria do time do Corinthians para pôr o time do Palmeiras? Tá aí, joga. Pode mandar aqui pra gente falar aqui. Quem que você tiraria? Ou você não vai conseguir tirar 3 jogadores do Corinthians para pôr 3 do Palmeiras. Aí você fala o seguinte, como é que pode um negócio desse? Como é que é a afirmação de pôr 3 do Corinthians no Palmeiras, é isso? Não. Você tira 3 do Corinthians para pôr 3 do Palmeiras. Tira 3 do Corinthians. Substituir 3 jogadores do Corinthians por 3 do Palmeiras. Titular. Vários. Ok? Vários. Por exemplo, Praça você troca pelo Cássio? Não. Como que é? Michael? Mike não. O Fagner, Mike pelo Fagner? Joga o Fagner. É isso. O Balbuena você troca pelo Dracena? Não, porque o Balbuena é mais novo. Não. Já vamos começar. E melhor. Vamos lá. E o Pablo? O Mina joga. Independente. O Pablo, o Balbuena, o Mina pra mim é melhor que os dois. O Balbuena, desculpa. Não. O Mina pra mim é melhor do que qualquer dos zagueiros do Corinthians. Então o Nicola troca o Pablo pelo Mina. Eu troco facilmente. Beleza. Você não troca? Você troca, Você troca o Você Pablo não viu pelo os números do Mina? Mina, né? Você é São Paulino. Então você vai ver os números do Mina. O cara só perde, velho. Só perde. Nada disso. Só Vamos lá, vamos continuar. Eu já mandei. Ó, lateral esquerda. Arana, não tem discussão. Cabeça de área. Gabriel, Bruno Henrique? Hã? Gabriel, Bruno Henrique? O primeiro cabeça de área. Bruno Henrique. Eu prefiro o Bruno Henrique. Acho que tem mais talento com a bola do que o Gabriel.
Meu Deus do céu. Eu acho que sim. O Gabriel mesmo é titular no seu time. E o Gabriel- Bruno Henrique é titular. O Gabriel era reserva no Palmeiras. Hã? O Gabriel era reserva no passado. Negativo. Ele era super titular, O ele Bruno teve uma era contusão titular. que o departamento médico do Palmeiras acabou com a carreira Que dele. acabou e tá jogando? Como é É que lógico, acabou e tá o jogando? Corinthians recuperou o cara. É lógico. É. Só uma perguntinha. Outra coisa, você não fala do erro que foi liberar o Gabriel? Não achei. Ah, não achou por quê? Porque Quem o Palmeiras que tinha trouxe? 5 volantes. Quem que ele trouxe pro lugar? O Palmeiras? É. Felipe Melo? É, e aí? Mais? Felipe Melo. Ó, só uma Felipe coisinha. Melo eu acho um grande jogador. Mas a gente hein? vai continuar Mas nessa. você Não, gosta vamos, um grande vai, nome, vai. né? O Bruno Henrique pra mim joga. Então tem dois aí seu já. O Bruno Dois Henrique pra mim jogadores. joga. O Moisés pra mim joga. Moisés concorda. O Dudu pra mim O joga. Dudu joga, se Tá, tiver. não, peraí, vamos Nessa lá. fase do Jadson, O Dudu pra mim joga. E aí o outro Keno, na comparação com o Romero, eu acho que joga também, né? Ah, não. O Romero Sim. é piada. Piada. Vão jogar no meu time o Jô, vão jogar um dos zagueiros, que você pode escolher, os 2 laterais e o goleiro. 5. Hã? O sistema defesa quase inteiro. Ah. Do meio pra frente pra mim. E aí só uma coisa. Não, só então é o seguinte, então no seu time, esse meio campo do Corinthians não joga ninguém. Ninguém. Joga o genial meio campo do Palmeiras. Talvez. Nicola, dos 19 times do campeonato, o Corinthians só não ganhou de um time. E ele tem a oportunidade de fazer isso domingo. É do Flamengo. Tá. Dos 19 times que jogam o campeonato. Só uma coisa, a defesa velha que você falou do Palmeiras, ela pode ser montada com Mike na direita, 25 anos, Mina, zagueiro, 23 anos, Juninho, zagueiro, 22 anos e Egídio, lateral esquerdo, 31. Legal. Quando jogou essas defesas? Joga até. Pode jogar. tá pode de- jogar. você tá de sacanagem. Não, pra mim assim. Pode jogar. Tá quando jogou? Pra mim, Carreiras, pra mim o problema não é o elenco. Pra mim o problema são os jogadores. Que demonstraram preguiça, mas é legal ouvir o Gil e o Pinha também pra ver o que eles Pra mim, o acham. problema do Palmeiras é excesso de dinheiro. O excesso de dinheiro fez com que eles comprassem muita gente e talvez não com tanta qualidade. Individualmente, eles podiam ser os grandes nomes. Mas quando colocou no conjunto, não deu certo. O Palmeiras Essa é a não verdade. tem time, o Palmeiras tem elenco. Então, é isso. ele trouxe Ele tem um elenco muita grande, gente, tá? trouxe Que dá Como é? problema. e caro, Que dá problema. O cara treina e não joga. caro. Aí o grupo dá problema. Exatamente, é um elenco Outra caro. coisa que eu falei aqui, tá? O cara que sabe que pode ser titular em outro clube, ele fica Então, lá na reserva, o cara exato. vai dar problema. Ó, o Felipe Tira o Melo, Dudu eu não do vou jeito que dizer ele nem tá. no Imagina. Corinthians. Não vou dizer no Corinthians, porque o Corinthians eu acho que poderia ser complicado para ele. O Felipe Melo no São Paulo, tá? Era um jogador que arrebentaria. O estilo do São Paulo que tem de tratar o jogador, porque no Corinthians também o Corinthians melhorou muito, mas eu acho que o Felipe Melo ainda ia ser complicado. No São Paulo ele É que no Corinthians o amor e o ódio é abraçado. É muito O cara próximo. ganha título, no ano que vem não vai mal, o cara quer Agora, bater. é um baita jogador agora. Eu falei isso aqui. O Felipe Melo, faltou quem cuidar do Felipe Melo? Alexandre Matos? A diretoria. Não vou falar Alexandre Matos nesse caso. Mas é difícil, hein? Quando ele foi lá e falasse que ele topava dar murro tapa na cara de Paraguai, a diretoria tinha que ter chamado o cara e falado de lá e falou, seu bonitão, você tá aqui ganhando 800 pila por mês, é o seguinte, seu negócio é jogar futebol e ó, fecha o teu bico. Sabe o que a torcida, a diretoria do Palmeiras começou? A dar palco. Aí começou a torcida, isso aí, tarará. Aí a primeira tuletrada do cara, qual foi? Jogar contra o Corinthians, tomou um chapéu do Casim, velho. Puta, o cara tomou um chapéu do Casim, velho. O cara tomou um chapéu do Casim. Aí o cara já falou assim, meu, onde eu vim parar? Aí já começou a ver o rumo dele e falou, meu... Então, só que aí a torcida do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras errou. Porque o Felipe Melo, calado, é um baita de um jogador. Ele não fica quieto. Mas não é que não fica. Ele não Peraí. fica quieto. Uma multa? Se é salarinho Tomou bonitão. multa, Não tomou- vai embora. Vai, tomou tira. multa, Tirou. tomou Que multa. isso, Nicola? É difícil, cara. Você entendeu? Não para. Aí faltou o Cuca ser mais psicólogo com o cara. Desculpa. Entendeu não? Faltou o Cuca ser mais psicólogo com o cara. A gente tá N casó. Na sua história é o seguinte, meu. Nessa linha de raciocínio, o Luxemburgo não tinha, o Edmundo não tinha feito sucesso com o Luxemburgo. E o Luxemburgo, puta técnico, odeia o Edmundo, mas soube, entendeu? Pegar o Luxemburgo e cara. Marcelinho Pegou a Carioca. parte boa dele. Ele cara. pegou a parte boa dele, você entendeu? Eu acho que essa foi uma grande falha do Felipe Melo, que eu acho um jogador de um passe show de bola. É um cara com sentido de cobertura impressionante. Nicola, pode ver que a zaga do Palmeiras não ficou perdida ontem, cara. Não Sim, ficou mas perdida. mas é que o Flamengo não...
Esse Flamengo de O ontem, Flamengo cara, não jogou. não serve de referência. Cara. Ô, Nicola, O Flamengo, cruzou muita na bola na preguiça zaga de do ontem, Palmeiras. cara, mas que Cruzou preguiça, muita bola na zaga do Palmeiras. Buscou o jogo realmente mais por cruzamento e Não, lançamento, mas não levou perigo nenhum Não, aí pro não. Palmeiras. O goleiro do Palmeiras, assim. Saiu com o uniforme limpo. É. Uniforme limpinho. Só para falar um pouquinho a respeito de mercado que envolve o Palmeiras. O Palmeiras já não briga mais pelo título e graças à vitória o Palmeiras deu um passo importante para ficar no G4. Porque o G4 estaria ameaçado se o Palmeiras tivesse perdido para o Flamengo. A distância ia cair de 54 para... ia ficar de 1 ponto, 54 a 53. Então, com 57 pontos, o Palmeiras encaminhou sua classificação para o G4 e é importante estar entre os 4 melhores para não cair na pré-Libertadores, para já cair direto na fase de grupos. Aliás, eu só para dar um detalhe, tá? Já era o Santos, tá? Ó, quem que foi lá? Como é que é? Aqui a cara lá, vamos fazer a cara lá pro... O Indião. Pro Ricardo Oliveira. Faz você. Pra você, viu? Aí, valeu, hein? Como que ia ganhar os 7 jogos? 2-0. Ia ganhar os 7 jogos. Jonathan Canário mandando aqui pra gente um abraço pro pessoal do grupo que nós temos, um grupo Ingressos Corinthians. É um grupo bacana, o pessoal precisa dizer que é tudo corintiano, né? A galera fica mandando bastante informação, então um abração pra todo mundo. Acho que o grande lance do Brasileirão é você nunca sabe o que vai... Não tem jogo que você fala assim, esse jogo aí é 3, não existe isso. É um campeonato muito o equilibrado. próprio Palmeiras está Contra apostando o Corinthians, que Avaí, ganha Corinthians, contra o Corinthians ficou Não nervoso. Então, contra o Sport na quarta-feira, todo mundo apostando no Palmeiras. Pode vir surpresa. Mas é assim, mas o Palmeiras é o time que mais surpresa tem. Depois que perdeu pro Asa, velho, você pode esperar qualquer coisa do Palmeiras, né? E aí, só para Mas o arrematar. Sport também vem de Mas uma voltamos derrota pro pro Asa, Atlético Goianiense. O Sport difícil. vive um momento tenebroso. Nossa. Mudou o treinador e continua ladeira abaixo. É hoje time na zona do E rebaixamento. assim, um E ouviu elenco o caro, nome do hein? Guto Ferreira aí agora. Elenco caro, hein, Letícia? Claro. E aí, só para fechar, Carreiras, sobre planejamento, né? Existia muita gente dentro do próprio Palmeiras defendendo que o Valentim fosse o técnico para o ano que vem. O que o Palmeiras fez, a diretoria? Vamos deixar ele trabalhar e aí, a partir do trabalho dele, a gente tira as impressões. Ele venceu os 3 primeiros jogos. E aí, muita gente, tem que contratar, efetivo. Aí, acabou empatando com o Cruzeiro, perdendo para o Corinthians, e colecionou mais um tropeço nesse meio tempo, e agora a vitória contra o Flamengo. Então, a diretoria continua avaliando o trabalho, mas tem crescido nos últimos dias a ideia de que o Palmeiras precisa ter um treinador de mais peso. Sim. E hoje o Palmeiras tem 2 nomes, a gente adianta com exclusividade para o telespectador da TV+, os nomes que estão em pauta para o Alexandre Matos, para o Maurício Gagliotti e companhia, são os do Abel Braga, técnico do Fluminense, e do Roger Machado, desempregado desde que foi demitido pelo Galo na metade da temporada. Eu acho que vem o Roger. João é um técnico que gosta, que deixou claro que quer montar elenco, né? Desde o início, participar, não é isso? Ele não quer tomar o emprego de ninguém. Você contrataria também o Roger? Olha, até agora em matéria de títulos não mostrou grandes coisas para mim, entendeu? Então não sei. O Abel Braga é conceituadíssimo. O Abel já é cascudo, né? Cara, um monte de cara lá no Palmeiras tem que ter um treinador de pulso, hein? Então, mas esse é um problema, viu, cara? Não, esse é um vira problema. Esse é um Ele problema não vira ali no Palmeiras. Então, o Palmeiras, a gente falou disso aqui no programa, né? O Corinthians, com todas as dificuldades, né? A parte financeira, a parte política do Corinthians é o seguinte, o CT do Corinthians é blindado. É meio departamento de futebol lá, cara. Não tá, não se Mas é porque não tem muito jogador mala. Isso no Palmeiras, O Palmeiras cara. tem muito jogador mala. Eu não sei, o Pinha tá falando, eu não gosto do Abel, tá? Eu acho que o Abel... Eu acho que ele é muito empático. Eu acho que o Abel tá naquela galeria de treinadores que foram muito bons, mas que não se atualizaram. O Pinha tá falando a respeito de casca, de ser grande para poder cobrar os jogadores do Palmeiras. É uma preocupação que eu tenho em relação ao Palmeiras. O Cuca era assim, Pinha, entendeu não? Não, o Cuca é o contrário. O Cuca não é casca? O Cuca não é casca? O Cuca é grande, mas o Cuca não sabe lidar com os caras. O Cuca perde o ambiente. O Abel é malandro. O Abel traz o jogador. O Abel traz o jogador para ele. O Abel conseguiria comandar. Eu tenho restrições em relação ao Abel na parte tática, na parte de trabalho, de dia a dia. Tem que trazer o Papa Joel. Mas com um monte de cara, vamos supor, o jogador que tem qualidade no Palmeiras, tendo a confiança do treinador, o cara traz o jogador também não vai jogar mais pelo cara? Pode ser. Isso aí acontece, a gente sabe que acontece isso. E acabou em Chapecó, a terra onde viviam os pais da Letícia. Chapecoense 2, Santos 0. O Santos dá adeus de vez, já tinha dado, mas
só ratifica. O Santos está fora da briga pelo título. Tchau, tchau, Santos. E é quarto colocado na classificação geral. Ó, só chamando o assunto para encerrar o assunto Palmeiras, não é isso que vai encerrar? Só para falar o seguinte, ô Nicola, o torcedor do Palmeiras tem uma coisa muito boa para comemorar esse ano, mas muito boa mesmo. Porque as categorias de base do Palmeiras estão tudo nas finais. Só o Sub-20 que ainda não garantiu classificação para a final, mas já venceu o primeiro jogo. Mas olha, um trabalho impressionante, porque são todas, né? Sub-20, 17, 15, 13 e 11. Todos eles na final. O 20 está muito próximo de se tornar finalista. Com detalhe, na Copa do Brasil, Sub-20, o Palmeiras também pode ir à final da Copa do Brasil. Já venceu 4x1 o Flamengo no jogo de ida. Pega o Corinthians, não é Sub-20, é Sub-17. Pega o Corinthians que já passou de fase. Porque isso é muito legal, Nicola, porque você está trazendo seu elenco, é mais barato, né? Apesar que o Palmeiras não tem problema de dinheiro, mas de qualquer maneira é um belo trabalho, pelo menos isso o Palmeiras pode comemorar esse ano. Para finalizar, então, o assunto do Palmeiras, eu quero lembrar você, telespectador, da enquete aí no Facebook da TV Mais ABC. A gente quer saber a sua opinião sobre o planejamento do Palmeiras, se realmente o departamento de futebol errou esse ano aí, no ano de 2017. E antes de começar aqui o assunto Corinthians, né, que jogou contra o Avaí aí no final de semana, eu quero inclusive chamar um recado aí de um havaiano que está lá na Open Negócios Imobiliários. Ai, meus queridinhos do Futebol Mais Debate, tudo bem? Essa bancada tá bonita, hein? O bicho tá pegando fogo aí no futebol, Deus que me perdoe. Ô, Cacau, pessoal e Letícia, é o seguinte, ó, eu tô aqui em mais um empreendimento da Open Negócios Imobiliários, para mostrar para vocês que gostam de futebol, mas também gostam de ganhar dinheiro. Olha que espaço que já tá prontinho para você dar aquele upgrade ou montar o seu negócio. São salas de 40 a 42 metros quadrados, algumas já estão prontinhas, ó, tem 2 banheiros, já tá com forro, tem piso elevado, né, suspenso, que ajuda na manutenção, aí para você colocar e instalar os seus equipamentos. Gente, está pronto com áreas comuns, tudo bem montadinho, tem mini anfiteatro, sala de reuniões, estacionamento. O bairro é Vila Bastos, pertinho do centro, lindo, pertinho da TV Mais. Tá tudo prontinho, num prédio super moderno. Então, se você quiser conhecer, entre em contato com o pessoal da Open através do site, dá uma ligadinha, né? E venha fazer uma visita. É mais uma com a assinatura da Open, a construção e incorporação é da Reluma, que está sempre surpreendendo. E aí, o pessoal da bancada, gostaram? Gostei bastante, além do mais, é pertinho do TV Mais, da Vila Bastos, aí baita. É um prédio fantástico, eu conheço o pessoal, e assim, antes de qualquer coisa também em relação ao que a Open vende, eles vendem com uma certeza que você está fazendo um bom negócio, uma certeza que você tem segurança no que você está fazendo. Eles são uns parceiros com muito conceito no mercado do grande ABC. Então, se você tiver um imóvel pensando em vender, alugar, comprar, eu acho que a Open Negócios você tem que dar uma ligadinha lá que vale a pena consultar a turma. Mesmo que são corintianos e são muito... Fica a dica, né? Ó, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas já a gente está de volta para falar de Corinthians, então não sai daí não. De volta com o Futebol Mais Debate, e agora para falar de líder do campeonato, o time que está muito próximo aí do hepta, né, do título do Brasileirão de 2017. Então toca o hino do Corinthians, produção. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Tem até um surdo aqui, ó, viu? Nicola. Com detalhe, né? Com pôster, né? Nós somos velhos, tá com pôster e sem fax. Né? O Carreira, você acha? E jogos assim com... Agora, posso fazer uma pergunta sincera? Tem que ser sincero, não pode tirar o coração. Você achava que esse time ia dar isso aí? Eu vou... Não, ser sincero, não pode mentir. Ó, no início do ano, a gente tem programa gravado. O Cidadão aqui colocou os times, né? Que poderiam ser o campeão. No início do Campeonato Brasileiro, acho que o programa A gente faz um palpitão aqui. Palpitão, tá? Aí ele coloca o Palmeiras o primeiro, Atlético Mineiro junto, depois Flamengo, não sei o que, o Corinthians nada a ver. E eu falei assim, ó, o Corinthians para mim é sempre candidato ao título do Brasileiro. É mesmo? Tá gravado isso aí, Pinha? Tem jeito. Aqui, ó, outra coisa. Porque é fanático, ele vai... Não. Não, eu como São Paulino já sabia que a gente ia sofrer. O Pato aqui apostou comigo quem ia fazer mais gol no início do ano, Borja ou Jô?
Você também apostaria no Borja, não apostaria? Não sei, porque o Jô faz gol. Então. O segundo, Eu apostei O Jô sempre fez gol. E aí, tô ganhando o jogo. Vinha numa fase Antes- baladeira. Ah, mas você Peraí. faz gol. Antes da gente falar do assunto do Corinthians, fazer um negócio, uma observação aqui do Fábio Denadai, vice-presidente do Santo André, São Paulino também. Fábio é São Paulinaço e tá aqui metendo a boca nesse papo que a gente falou de Abel Braga. Não, mas não é a gente que quer o Abel, é a diretoria do Palmeiras que cogita. E ele falou assim, ó, deixar claro é o seguinte, o Abel tem uma forte ligação com o Santo André. Tremenda ligação com o Santo André, você sabe, né? Sim. Foi vice do Santo André. Teve a capacidade com o Flamengo, com o Maracanã lotado, perdeu pro nosso Santo André aqui. Santo Sandro André é Gaúcho. grande, meu. Hã? Sandro Gaúcho, lembra? Nossa, lógico que ele. Aliás, um abraço pro Sandro Gaúcho, gente boa demais. Sandro Gaúcho, pô, qualquer hora você precisa vir aqui, viu, Sandrão? Sandro é quieto, caladinho, mas jogava muita bola, viu? Então, agora para a gente começar a falar de Corinthians, dessa vitória aí do final de semana lá em Itaquera, vamos ver o gol dessa partida marcado por ninguém mais, ninguém menos que Casinho, gringo da favela. O único gol da partida só saiu no segundo tempo. Logo aos 3 minutos de bola rolando, o Timão conseguiu marcar. Guilherme Arana cruzou da esquerda e Casim desviou com o peito para o fundo da rede. Placar final, Corinthians 1, Avaí 0. O Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, diante do Fluminense, na Arena Corinthians. E o Guilherme Arana voltando a brilhar, hein? Uma assistência aí pro gol de peito de Casim, Carreiras. Mas não é só isso não. O Casim, aconteceu uma coisa que, pelo menos eu não tinha... o Carille, realmente, olha, eu estou começando a achar que se o Borja for para o Corinthians, ele vai ser artilheiro do campeonato. Porque o Carille falou que gosta do Borja, ele enxerga um Borja diferente do que o pessoal pinta. E assim, ele falou, o Casim, ele precisa ter uma sequência de partida. Ô Nicola, o Casim ganhou várias bolas de cabeça se antecipando, como foi no jogo contra o Palmeiras, várias. Ele fez várias jogadas de pivô. Coisa assim que você falava assim, nas primeiras partidas desse inglês aí no Corinthians, pelo amor de Deus, esse cara não sabe nem jogar bola. E foi evoluindo, assim como também eu falava do Romero, e hoje eu queimei minha língua em relação ao Romero. O Romero hoje é um jogador imprescindível para o Corinthians. Agora, o Casim, agora ele tem a cara da fiel, né, cara? Ele tem carisma, né? Tem carismático. Foi comemorar com a bandeirinha, né? Ele só quase mandou que o Jô joga pra caramba, né? Ele não ao vivo, ele quase mandou essa. Agora, Nicola, esclarece uma coisa. O cara toma amarelo porque chutou o pau da bandeira. E na regra não tá falando nada disso. Não pode mexer na bandeira. A regra fala. Você não pode tirar nada Não que pode. pertence Ele não chutou, ele tirou. Ele tirou. Então, Se ele não tivesse tirado... Ele não chutou, e aí? Não, ele tirou. Tá, mas Não pode tirar. Você não pode Quem falou onde tá na desmanchar. regra isso? Tá escrito Tá, lá. você não Tá pode. escrito o quê? Vamos pegar o artigo aí, procura aí. Artigo 13. Procura o artigo aí, procura o artigo aí. Bandeirinha. Ô Carreiras, eu acho que você tem motivo, você, Rede. Letícia e corintianos espalhados pelo Brasil, segunda maior torcida, ou primeira, seja lá como for, Ah, bom. eu continuo achando que é a segunda. Acho que vocês têm motivos para estarem contentes com o Casim, com o time muito contentes com o Casim. Mas não se enganem, não se enganem. O Casim tem sérias limitações, fez só o segundo gol dele em jogos oficiais pelo Corinthians no Tenho ano. dúvida, Nicola. E aí você tava falando, você tava enchendo a bola dele, pô, fez pivô. Jogou e tal. bem, jogou bem. Jogou. Contra o penúltimo colocado do campeonato, um time que venceu um dos últimos 11 jogos, e nesses 11 jogos perdeu 6, empatou 4. Então, vamos lá. 6 derrotas, 4 empates e 1 vitória nos últimos 11 jogos. Para mim, esse time não serve de referência. E eu vou falar, mas se o Corinthians não precisasse dessa vitória, ele ia perder. Porque para mim o Corinthians está tirando Preguiça, um sarro né? nesse campeonato. Uma Está preguiça. tirando um sarro, porque é assim, você pega o Corinthians em jogo bom, jogo grande, ele não perdeu um. Vai, pode dizer, perdeu pro Santos. O resto, cara, ele engoliu todo mundo. Aí você pega Atlético Goianiense, ganhou lá, Vitória. Você perdeu acha aqui. que é fácil, né? Vitória, ganhou lá, perdeu aqui. Tá certo? O Avaí empatou lá, né? Empatou lá, agora devolveu aqui, mas assim, ia nessa linha. Você fala assim, meu, Ponte Preta, tá na coisa, perdeu agora da Ponte Preta. Então, assim, o Corinthians realmente faz uma campanha que parece que ele tá tirando o sarro. Esse jogo contra o Avaí, em determinados momentos, eu falei, meu, O embora... Corinthians foi campeão no primeiro turno. fez uma campanha Depois, muito elástica, né? aí não pega mais. Muito elástica. Embora ele possa chegar numa pontuação, Pinhão,
bem razoável ainda o Corinthians, né? O título é absolutamente incontestável. O Corinthians é o time que mais venceu no campeonato 20 vezes, é o que menos perdeu 6 vezes, é o terceiro melhor ataque, ele tem a melhor defesa, maior saldo de gols, é o melhor mandante, 72% de aproveitamento, é o melhor visitante, 60% de aproveitamento, tem o vice-artilheiro do campeonato, o Jô. 16 gols. Então não dá para contestar o título. Mas assim, e tem algumas coisas nessa estatística, Nicola, que o pessoal não colocou. Eu mesmo publiquei no Facebook e também não coloquei, que é extremamente vital para você falar de um time campeão, tá? O Corinthians só teve um jogador expulso o campeonato inteiro. Provavelmente deve levar o troféu Fair Play. Quer dizer, você fazer toda essa campanha, você ainda ter essa... Porque o troféu Fair Play, eu acho que é muito bacana o time ser campeão com o troféu Fair Play. Entendeu? Porque assim, o Corinthians faz no jogo muito pouca falta. Muito pouca falta. E assim, levou amarelo só porque depois começou o time ter uma rotatividade, né? Realmente é o seguinte, Nicola, o Corinthians tem 11 jogadores titulares que são fantásticos. Tem padrão. Mas tem 11, será? Tem 11 sim. Aí, só que não tem aí 14 para poder... Não tem um elenco numeroso. Só que a mexida que o Carille deu no jogo contra o Palmeiras foi vital para mim, porque hoje quando o cara entra para jogar contra o Corinthians, ele olha no banco e tem um Jadson no banco, é outro peso, Nicola. O cara fala assim, peraí, meu, putz, cara, tá com o Jadson no banco, cara. É igual você entrar contra o Palmeiras e fala assim, o Felipe Melo no banco, meu, é peso, você sente, você fala, Borja, você nem conta, mas assim, você sente e fala assim, meu, pô, os caras tá com o cara no banco, meu. Então, você tem o cara que tá jogando. O Corinthians deu certo, o Camacho começou a jogar bola também, de uma hora para outra, assim, tá jogando muito bem. Está compondo bastante. Eu acho que o Maicon está tomando um puxão de orelha que precisava tomar na carreira dele, vai ser muito bom isso, né? Porque desandou um pouquinho. Eu acho que a concentração, eu acho que o próprio Guilherme Arana também. Sim. Entendeu? Eu acho que tudo isso, claro, que faz parte, são jovens, muito jovens, de repente é muito dinheiro pintando, isso daí... O Guilherme Arana é jogador para a Europa. Não é? O Corinthians não confirma oficialmente, mas está praticamente vendido para o Sevilha. 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, e o Corinthians conseguiu uma boa negociação, porque o Corinthians teria direito, pelos 20% que está vendendo, só a 2 milhões de euros. Ele vai pegar 4 milhões e meio com a concessão, foi a forma que ele negociou para que o Fernando Garcia, para que o negócio saísse, ele condicionou, o Fernando Garcia aceita repassar uma parte dele para o Corinthians e o Fernando aceitou. Então, o Corinthians vai ficar com mais ou menos 4 milhões e meio de euros e ainda vai manter 20% dos direitos econômicos por uma venda futura. Ah, é? E aí, nesse caso, é bem interessante que ele vá para o Sevilha mesmo. Porque aí faz sentido. Porque do Sevilha para ele ir para um Barcelona, faz... Vai jogar num grande Europa. Aí o cara acaba tendo uma rentabilidade, que nem foi o Petros. Aliás, o São Paulo já pagou o Corinthians? Sobre o Petros, preciso pesquisar. Precisa ver isso aí, meu. Tá dando calote. Bom, e ainda falando do jogo, aproveitando que o Carreira citou aqui, né, o Camacho, que entrou bem também aí na partida, teve uma ótima oportunidade aí que o Douglas, né, fez também uma boa defesa, inclusive uma situação curiosa aí nos gols, né, desse jogo. Kaique França aí pro lado do Corinthians, era terceiro goleiro, né, com a lesão do Walter. Na verdade, era quarto goleiro, aí teve toda uma situação aí com o Matheus Vidotto, que até ficou chateado por perder a posição, mas Kaique França entrou no gol corintiano, enquanto Douglas, que é jogador do Corinthians, estava aí do lado do Avaí, fez boas defesas também para o time catarinense. Agora, quando eu falo assim de um jogador de estrela, essas coisas, eu nunca me esqueço, da estreia do Ronaldo no Corinthians. Peguei no pênalti, não foi? De quem? Pegou só do Dario Pereira. Só do Dario Pereira, num clássico contra o São Paulo. Aí você fala assim, moleque novo, o cara é estrela, e deu no que deu. O Júlio César também estreou pegando pênalti, né? O Júlio César também estreou Flamengo? Não, o Júlio César, não me lembro. Acho que estreou pegando pênalti acho que não, também. Acho que não. Se eu não me engano. O Ronaldo, e aí deu no que deu. Agora, esse goleiro, esse menino, o Kaique, né, são 7 jogos, não é isso? São 7 jogos já no Corinthians. Aí toma um gol, Nicola. Então, é isso que eu falo pra você. O cara acaba tendo uma estrela, você fala, pode falar, não é um grande goleiro, de repente não é um cara de... Mas tá lá, o resultado chega. O cara tem estrela. Hã? O cara tem estrela. O resultado chega. O Léo Príncipe, lateral do Corinthians, tá, Nicolinha? O Corinthians não perdeu uma vez enquanto ele esteve em campo. Léo Príncipe?
Sabia disso? E a diretoria do Corinthians está louca para contratar outro zagueiro, outro lateral Não, direito. eu acho, até entenda, eu acho ele limitado. Mas eu tô falando, mas acontece isso. Então dá certo, você né? tem que avaliar. É como eu te falo, o Mina em campo é derrota do Palmeiras. Eu já te falei isso a semana passada, cara. Levanta isso para você ver. É impressionante. Entendeu? Ele tem uma média muito maior do que o normal se ele não tivesse em campo do resto do time do Palmeiras. Então, assim, tem essas coisas que a gente fala, pô, quando eu brinco o negócio, eu não estou brincando o negócio do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio já foi vendido, jogadorzaço, uns 400 milhões de dólares, né? Hã? Se você puxar dos últimos 5 anos, pode falar, não? Toda hora ele é vendido. Né? Cada ano não aparece assim? Foi engraçado, né, meu? Nossa, mas o São Paulo não quer vender o cara, né? Não. Aparece 70 milhões. Eu falo assim, meu, como esses caras mentem, cara? Não é possível, cara. Porque assim, você venderia ou não venderia por 60 milhões de dólares, Rodrigo Caio? Dólar? Pô, Mas nunca apareceu 60 O dólares. que nunca? 60 de dólar? E de reais, você não vende? Vendo também. pega esse dinheiro aí. Ô, velho, o cara tá de brincadeira, Nicola. Então, essas coisas assim que a gente fala, pô, bichão, vai. Talvez ele vá para um outro time e se torne, pô, campeão pra caramba. Essas coisas acontecem no futebol. Sim. Não tem jeito. A gente já viu esse exemplo várias vezes. O jogador sai de um time e vai para o outro. Por exemplo, o Egídio. Eu tenho certeza, quando o Egídio for jogar contra o Palmeiras para outro time, ele vai fazer gol. Mas eu tenho certeza, cara. A lei do ex do futebol. Eu tiro isso pelo Reinaldo. O Reinaldo no São Paulo, a gente chorava de raiva com ele no lateral. Sim. Quando o São Paulo ele faz gol, cruza, joga fez gol pela ponte e fez gol agora pela Chapecoense. Vai entender. Você aceitaria o Reinaldo de volta? Como torcedor? Não. Mas como por esporte, a gente não sabe. Eu não sei se ele joga bem no São Paulo, não. Sinceramente. Tem jogador que... Não dá certo. Time gigante, né? A camisa ficou muito pesada. pesada. É que nem eu falo. Eu quero de volta pro Corinthians o Fábio Santos, que começou no São Paulo. Isso aí joga muito, que lateral, tá louco. Esse lateral de nível. Vai vender o Arana? Pô, pode trazer o Fábio Santos de volta. De olho fechado. Você é jogador de olho pode fechado. Trazer o cara, pode trazer. Você é o jogador que você contrata e coloca a camisa e o cara joga. Então, personalidade, né? Regular, personalidade. Então, mas aí no que amarela, tá. né? Aí você vai falar o seguinte, ele é um jogador, vai ser o jogador mais velho do Corinthians. Entendeu, Nicola? Mais velho. Todos ali, da zaga, todos eles têm menos de 30 anos. Mas jogador pode ser titular. Lógico que é. O Corinthians vai precisar de um lateral esquerdo. O nome do Reinaldo era um nome pretendido, a gente já falou da dificuldade. Na verdade, era pela troca com o Walter, isso, né? Era um envolvimento aí. O São Paulo não quer fazer negócio. O Corinthians está agindo em várias frentes, carreiras. E na semana passada, a mesma pessoa que havia me contado que o Ronaldo Fenômeno faria parte da diretoria do Andrés, e o Andrés confirmou essa informação, essa pessoa me contou que o Andrés Sanches quer o Casares para 2018. O Casares do Atlético Mineiro. O Corinthians não tem grana para comprar o Casares, né? Então a ideia do Corinthians era oferecer uma troca. O primeiro nome sugerido foi do Marquinhos Gabriel. O Atlético não gostou muito, então... para que tenha o Casares em 2018, o Corinthians vai precisar melhorar essa possibilidade de troca. Eu acho que podia tentar mandar o Luca para lá. Você está falando aí de Andrés. O Andrés já está falando como se ele mandasse no Corinthians de novo. Então, o Andrés tem tanta certeza que ele vai ser o presidente em fevereiro, mas tanta certeza que ele tomou para si a montagem do elenco no ano que vem. Inclusive, ele lança a candidatura oficial nessa próxima quarta-feira à tarde lá no Corinthians, né? Mudou a história do Corinthians, né? Ele mudou a história do Corinthians. Mudou a história do Corinthians, eu tô vendo. Tem uma dívida lá de 2 bilhões para pagar. Mas isso aí... É assim, eu vou te falar. A dívida do estádio do Corinthians, a crítica em relação ao Andrés, ela é injusta. Porque é um imbróglio. Institucionalmente, o Corinthians leva uma fama muito grande. Institucionalmente, que tem isso, que tem aquilo, que deve 2 bilhões, porque a imprensa não sabe fazer contas, a imprensa esportiva não sabe. Os caras, se quiserem, foram mandar tudo embora da redação de economia, foram parar na imprensa esportiva, entendeu? Porque eles não sabem fazer conta. No final das contas, com tudo esse imbróglio, o estádio do Corinthians vai sair barato. Bem barato. Mas a situação... Agora, se quiserem negociar do jeito que tem que ser negociado, eu espero que o Andrés também tenha essa... Porque é o seguinte, o Corinthians só tem o seguinte, pagar a prestação para a Caixa Econômica Federal, porque é onde está penhorado o Parque São Jorge. Só, tá? O resto dá o CIDS para o Odebrecht e assim, ó, um joinha, ó. Acabou.
Aí você vai falar assim, nossa, uma coisa vai ficar com um estádio desse por 400 milhões? É isso que vai custar um estádio para o Corinthians, no final das contas. Agora, tá? o Agora você vai Andrés... falar assim, aonde estão os 2 bilhões? Vou te explicar como que o jornalista faz conta, certo? Vamos lá. Ó, agora não, no começo lá, vocês estavam começando a Exalta Samba, não tinha a compra dos carros nos carnê? Ô, Não tinha? isso é normal. Fala aí, quer ver que carro Qual foi o deve ter primeiro comprado? carro que você teve? Mustang, quer ver? No meu carro que eu tive? Pô, tive uma Brasília 7K. Não. aí Na hora não. que começou os carnezão, começou a ganhar dinheiro, falou, vamos meter um Mustangão ou não? Não, Mustang eu não tive essa. Acho que meu primeiro carro importado foi um Mazda. Um Mazda. É. Mazda, mas veio um carnezão, certo? Não, graças a Deus, esse aí Isso deu aí pra foi no, pegar. foi no não, cash. mas você é da época dos carnê. Lógico. Então, mas vem cá, você ia comprar um carro, você fala, o carro é 50 mil, certo? Também que dava pra comprar também do carnê, porque não, você já sabia a parcela que você ia pagar, você sabia quanto era o final. Então, mas só que, Outra época, só né? que é o seguinte, só que era 50 mil, só que no carnê o carro custava 150, certo? A imprensa esportiva, você entendeu ou não? Eles fazem essa conta. O Corinthians tem que gastar 1,5 bilhão. Mas cacete, mas peraí, o Corinthians, quanto que é a dívida? A dívida da Caixa, ela é 400 milhões. Só que se você botar isso 20 anos, vai custar 1,5 bilhão. Sim. Só que eles falam, então eles vão seguir. Mas tá errado? Lógico que tá errado, mas é óbvio que tá errado. Mas não tem que olhar o final? Não, sabe por quê? Não, lógico que não. Vai Se você ficar tiver- 20 anos pra pagar? Lógico que se você tiver o dinheiro à vista, você traz a Mas bola tem o presente. dinheiro à vista? Mas não é isso não é assim que se fala. Você comprou o seu carro, você fala pro seu amigo assim, cara, comprei aí um Chevette. Quanto você pagou, Nicola? 200 mil reais. O cara vai tirar o sarro da sua cara, velho. Mas se é 200 o valor final do negócio... Mas eu é tenho isso que você 200. fala pro seu amigo? Não, eu não compro pra Ah! Eu junto dinheirinho por dinheirinho pra não. comprar mesmo. Então, essa é a história do estádio do Corinthians, gente, entendeu ou não? Não existe essa dívida que falam desse tamanho. Não existe. Existe. Não E existe. o Corinthians que nessa arena, né, na próxima quarta-feira aí, encara o Fluminense e pode já, de repente, comemorar o título do Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa vencer o Fluminense e precisava torcer para que o Grêmio não somasse 6 pontos, né, nos próximos jogos que aconteceriam aí contra o Vitória e o Grêmio. Já que Vitória e São Paulo. Vitória e São Paulo, o Grêmio contra o São Paulo. Já que o Grêmio ficou no empate aí contra o Vitória, então não consegue mais somar 6 pontos nesses jogos, o Corinthians pode faturar o título já nessa quarta. Letícia, olha só como que é a vida. O mesmo Renato Gaúcho, que falou lá que o Corinthians ia despencar, E despencou. Vai dar o título. com E 10 despencou. pontos de diferença E para ele. despencou Com ou 10 despencou, pontos Pedro? de diferença. Tinha uma gordura muito grande no primeiro turno. Com 10 pontos de diferença. Olha só, o mesmo Renato Gaúcho vai ser na tropeçada do Renato Gaúcho que o Corinthians vai entrar em campo campeão. Vai ser lindo ainda. Ele não tá nem aí. Não. Ele não tá nem ligando aí. pro PSG, Ele não não. tá nem aí. Ó. Ele não tá Então, nem se ele aí. não tá nem aí, então entra com o time de reserva. Ele tá fazendo isso com alguma frequência. Então vai estar com o time de reserva contra o São Paulo. Não é. Pode ser uma boa Não vai, notícia ele não pro vai São entrar Paulo. contra o São Paulo pra não ficar sem jogar. Ele tá buscando pra jogar. Ele tá pondo o time titular contra o Pra não São perder Paulo o ritmo. pra pensar na Libertadores. Nicolinha, é o seguinte, Corinthians, entra em campo campeão, pode mandar a taça pra lá. Pode deixar, não tem mais jeito. Todos ó. os ingressos vendidos, Ó, tá? ó. Você vai lá? Vou. 46 mil vai ser? 40. Já vendeu 45, tudo. 45. Não tem ingresso à disposição. 46, talvez tenha os 2 mil do Fluminense, né? Então deve ser um pouquinho menos. Né? É o seguinte, pode mandar já taça, esquece, não tem essa já é nossa. Eu devia comprar os ingressos do Fluminense, da torcida. Não, mas posso falar pra você? Deveria mesmo, porque aliás... dá esses 2 mil aqui, tá tudo certo. Aliás, essa é outra grande cagada da diretoria do Corinthians, tá? Grande cagada. É deixar a torcida adversária, tá? Na maior propaganda da televisão. Você está transmitindo um jogo, passa esse estádio do Corinthians bonito, você vai lá e coloca Sou obrigado a concordar. a torcida adversária. Puta tiro no pé, puta dos mané isso aí, cara. Você entendeu ou não? Mete os caras lá em cima na numerada, trata os caras bem, dá champanhe pros caras, só que esconde os caras. Sabe o que vai acontecer? A câmera nunca vai mostrar os caras. Claro que nunca, mas vai mostrar agora, não o jogo inteiro. Não o jogo inteiro, outra coisa. O nosso jogador vai bater o escanteio, tá lá a torcida adversária enchendo o sarro. Puta falta de visão, me desculpa, hein, cara. Vou te falar, o marketing do Corinthians, aliás, é companhia do terno. Deve estar pagando um caminhão de dinheiro.
Deve estar pagando um caminhão de dia, porque não é possível não ter uma grande marca ali, tá certo, Nicola? Tá Tá? certo, Eu, mas como acho que não tá marqueteiro, pagando. ó, desculpa, se tiver pagando, me manda aí, ó, Carreiras, esfrega na tua cara e tá pagando 3 milhões por mês. Não tá, não. Eu vou falar assim, ó, Imagina. genial, parabéns, você entendeu? Não? Imagina. Porque tinha 2 e pouco da Caixa e negou. A Caixa negou. Quer dizer, os 20 milhões da Caixa negou. E aí? Não dá para compreender. Né? Mas tudo bem. Agora, daqui a pouco, Nicolinha, a gente vai falar de um ranking, né? Um ranking que vai mudar um pouco a cabeça de pensamento da galera em relação a futebol. Eu só quero aproveitar antes aqui e mandar um abraço pro Pinha. Foi o Jonatas Canário que diz o seguinte, ele já tocou, não sei o que ele tocou, hein? Não sei mesmo, diz que ele toca, já tocou com você no Kaufmann Figueiras, com a banda Maria Madalena, do Da Lua. Ah, do Da Lua, legal. Conhece o Jonatas? Ó, lembra dele aqui, ó? Figura aqui, ó. Ó, um abração. E aí, ó. Obrigado pelo carinho aí. Gosta pra caramba de você, viu? Ó, a gente já está se encaminhando aqui para os momentos finais do nosso programa de hoje. Vocês sabem, né, que o papo é bom, então passa rápido. Por isso eu quero chamar aqui o merchan do Otto Hotel e Tudo, nosso querido amigo Kioshi, também São Paulino, aí, igual o nosso convidado Que Pinha. vai estar aqui acompanhando a Baiana dançando Carmen Miranda, né, Kioshi? Ó, o Kioshi faz parte dessa aposta, hein? Agora eu vou falar, São Paulo E aí- chegar na Libertadores. Você pode falar. Vai ser inacreditável o mundo do futebol. E Tem um você vai falar assim, rankingzinho que você mas assim, fez aí você vai aqui, falar assim, né, o Carreiras Nicola? manja de futebol. E aí? Aí eu vou tirar o chapéu. Ah! Que E aí, para os destaques finais, a gente deixa aí esse ranking que Carlos Carreiras e Nicola bolaram aqui para falar dos títulos dos times brasileiros. Mas agora dá uma conferidinha aí nessa maravilha de hotel que fica em Itu. Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Olha só, gente, que baita hotel do meu amigo Kioshi. Por favor, se você vai casar, aí o cara que é bacana, aí tá falando pro sogrão, ô sogrão, banca uma festa. Aí já cola, fala, sogrão, então banca uma festa de prima. Quer melhor coisa do que você casar no hotel, Nicolinha? Quero. Não, Ó, quero. Eu sou- Ó, todo mundo no hotel, todo mundo se arruma no hotel, ninguém precisa pegar carro, todo mundo pode encher a cara, pode beber à vontade, ficar tranquilo, você entendeu? Quem tem criança pode levar a criança pro quarto. Aí e chama voltar pra casamento brincar. ostentação. Não, é. hotel Mas ostentação. sabe por que até que não é? Porque não, é assim, a hora que o pessoal coloca na ponta do lápis, acaba sendo até mais vantajoso, Pinha. Então, uma baita de uma dica, sem contar que é um visual fantástico o Otto Hotel. Então, mais uma dica, além de tudo, ali ser um baita hotel, você ter essa oportunidade de fazer uma festa. E agora eu quero pedir para a produção colocar aqui na telinha para mim os jogos da próxima rodada, da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, que acontece no meio dessa semana, né, a partir de quarta-feira. O Corinthians que enfrenta o Fluminense, então, na quarta, aí, ó, na Arena Corinthians, mas tem São Paulo também enfrentando o Grêmio em Porto Alegre. Temos o Palmeiras na quinta-feira aí enfrentando o Sport e o Santos, que na quinta também pega o Bahia lá na Arena Fonte Nova. E tem prêmio, né, Letícia, aí pra galera que já estão cobrando aí, que tem uma premiação, tá todo mundo já cobrando aí. Tem, agora a gente vai aqui para os sorteios da noite, é isso? É Querem fazer o isso. sorteio antes dos destaques? Então, Olha lá, a minha urna já a tá direção aqui, ó. já mandou, ó, já estão gritando aqui, ó. Então tá, vou pedir pro Nicola mais uma vez me ajudar aqui, por favor. Fica mais rápido pra gente. Mas ó, tem que chacoalhar bem aqui, tem que escolher bem o Vai participante. pra cima, O primeiro pega prêmio aí. é um almoço para 2 pessoas no restaurante Lagado, Nicola. Quem leva é a Jennifer Manzini.
O segundo prêmio é um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Aliás, ó, vou repetir, Nicola. Ó, esse aí você tem que experimentar, Nicola. Ó, não é, você sabe qual que é a diferença do badejo para badejo? Você sabe, Kim? Você sabe, Nicola? Não. Sabe? Nem eu sei, mas eu sei que é muito bom. Que é bom. O abadejo... Eu só sei comer, é bom. Eu também. Eu só sei que o abadejo é bem mais caro. É o seguinte, é um abadejo, tá? A húngara. Um molho fantástico. Gente, pessoal, vocês têm que experimentar. Sensacional. Além do camarão do Sete Mares, que é famosíssimo. Quem leva, então, é a Fabiana Bastos, Vila Metalúrgica. O próximo prêmio é um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, de São Bernardo do Campo. E a ganhadora é a Efânia Mota, que inclusive o Carreiras já leu aí uma pergunta dela, um comentário dela hoje aqui no programa, falando de você vestidinho de baiana, viu, Nicola? Ó, o próximo prêmio é um vale rodízio na Trípoli Pizzaria. O vencedor é Vinícius de Lima, aqui de Santo André. Nicola está escolhendo aqui os ganhadores. O próximo prêmio é um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center para dar um trato no seu carro. E quem leva é o Odair, de Diadema. Nosso próximo prêmio é um jantar também com acompanhante na Pizzaria Veneza. E o ganhador é o Eduardo Montresor, Vila Scarpelli, Santo André. Vamos para mais um prêmio da nossa Bolsa Carreiras, que é um corte masculino no Salão Bem-Estar Figueiras, porque o ganhador é o Gustavo, da Vila América, Santo André. Temos também uma sessão de bronzeamento artificial na Miami Bronze, para você ficar, ó, douradinho ou douradinha, da cor do verão, aí homens também podem aproveitar, viu? Então, é uma ganhadora, Beatriz Medeiros de Oliveira, corintiana. E agora a gente vai pro prêmio especial também dessa noite, um arranjo de flores aí do ABC Garden, que você vê na sua telinha, muito bonito, ó. Lindo, maravilhoso, ó. Esse daí você sabe qual que é o esquema, né? Aí você tem arranjos de R$30 a R$400, viu, Pinhar? Aí é o seguinte... Mas do seu tamanho, né? Não, depende do amor ou então depende da burrada que você fez, né? Você quer compensar. É melhor chegar com baratinho. E quem vai escolher, né? Quem vai escolher isso aí, quem presentear, é o Luiz Carlos, tá? Luiz Carlos também aqui do ABC, então ganhou esse arranjo de flores aí para presentear alguém ou para enfeitar sua casa também, viu, Luiz? Agora a gente vai para as nossas considerações finais, começando por você, Gil Latoreira. É isso aí, eu acho que o campeonato acaba essa semana, o Corinthians leva tranquilamente esse troféu, talvez até antes mesmo de entrar em campo. É, Gil, acho que não dá antes de entrar em campo. Será que não? Nem o Grêmio... Não dá, sabe por quê? Porque, vamos supor, você, como é que ficou o Palmeiras joga no dia seguinte. Palmeiras joga no dia seguinte, né? Então, assim, na verdade, pode ser que... Podia acontecer que o Corinthians... Você sabe o que o Corinthians quer? O corintiano quer, na verdade? O corintiano, ele aceitaria deixar passar o Fluminense facinho. E ele queria que o Flamengo liberasse o Maracanã. Para ele lotar o Maracanã e ser campeão lá. Esse era o sonho do corintiano, entendeu? Só que no o Flamengo já definiu se vai ser... Ilha do Urubu. Na Ilha do Urubu. Então, cara, meu, você tá de brincadeira. Vai ganhar em casa, vai levar em casa. Ganha em casa e ponto final. Tá de brincadeira. E é isso aí. E fica aí o convite para você acompanhar diariamente o J mais ABC a partir das 7 da noite, agora com uma novidade, hein? Tem lá uma enquete no Facebook onde você pode participar. Você vai gostar da enquete que está sendo feito lá e você participa pelo Facebook, dá o seu okzinho lá e no final da semana a gente vai discutir sobre esse assunto, como tem aqui também uma enquetezinha, né? Isso vamos dar o resultado já já. Já já. Então é isso aí. Obrigado a todos. Boa noite e vai Corinthians. Tá certo, Gil. Obrigada também pelas suas contribuições aqui para o nosso programa. Obrigado. E eu quero me despedir de Jorge Nicola e com suas considerações finais, mais algumas informações. Para dar informação a respeito do Corinthians, que tem 15 jogadores emprestados. Desses 15, 3 fazem parte dos planos do Carille para 2018. A musiquinha vai ilustrar o comentário, mas vai morrer por aí. Os 3 jogadores que o Corinthians pode contar para o ano que vem estão emprestados. O Luca, atacante, 22 gols na Ponte Preta. O Jean, volante, titular absoluto no Vasco. E o Douglas, goleiro do Avaí. Só o Luca que pode me mandar embora.
Nunca mais manda embora. Ó, eu quero agradecer muito, viu, a presença hoje do Pinha, presidente, nosso convidado especial da noite aqui, São Paulino, né? Um grande nome do samba aí, por isso foi um prazer recebê-lo, principalmente porque você está falando com uma exalta maníaca aqui, tá? Obrigado. Acompanhei muito, nossa, os anos do Exalta Samba aí, ó. Músicas que realmente fizeram, né, a trilha sonora da minha vida. Tá, aí, 3 músicas aí agora. Tem várias. 3. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Essa aí, Essa né? é. Ah, vai mais uma, Não, próxima. mas tem um Vai. Gamei, que eu gosto também Quando eu vi, bastante. me Me amarrei. Aí. Me liga, me manda um Né? Telegrama, Tá tem ligado, várias. esse cara não só tem tem como não- sucesso, Tem né? como falar 20, Durante 30 26 anos da minha vida, eu músicas fiz aqui. parte do Exalta. É. Eu tenho sempre de presidente do Exalta a ilusão ao Bira presidente do fundo de quintal. Que nos anos 90 as pessoas brincavam, no fundo de quintal tem um Bira presidente. Bira presidente. E no Exalta tinha o Pinha presidente. E esse apelido acabou ficando, as pessoas não me chamam mais de Pinha, só me chamam de presidente. Então eu queria agradecer o convite, o carinho, honrado de estar com vocês aqui, até Obrigado. aprendendo um pouco mais sobre futebol, que é legal também de saber estatística, Legal. né? Eu só vejo como torcedor. E aproveitar e agradecer ao Hernanes como São Paulino. E você fez a gente escapar do maior vexame da nossa história. Joga muito. Voltou a tempo, graças a Deus. É. Muito obrigado, viu? O São Paulino agradece. E você sabe que também bebeu d'água daqui, né? Sei, lógico que Jogou no sei. Santo André. Jogou no Santo André, sei disso. Bebeu d'água aqui do Santo André, não tem jeito, né? Tá certo. Agora, aproveitando o embalo aí, as suas considerações finais, Carlos Carreira. A minha consideração final, ela é uma coisa que a gente criou, né? Uma tabela que a gente criou com alguns critérios que a gente pode até colocar para os amigos aqui se não concordam, né? Mas é um ranking, né, de pontuação de clubes campeões, né, do Brasil. E esse ranking tinha que ter uma exigência, né? Na verdade, a gente foi achar os times que eram ou campeões do mundo ou, no mínimo, campeões da Libertadores. E nós achamos aí 10 times, né, Nicolinha? Isso. 10 times. Que aí você tem numa escalação os 10 times que a gente vai colocar para vocês. E o primeiro lugar, né, Nicola? Olha lá, para surpresa de todos, nesse ranking, o primeiro lugar é o Santos Futebol Clube. A ideia era constatar quem tinha os títulos mais importantes. A somatória de todos os títulos. E aí, a ideia, a partir da ideia do Carreiras, era classificar cada título com a sua relevância. O Mundial ganhou 100 pontos, a Libertadores 75, o Brasileiro 60, a Copa do Brasil 45 e os estaduais, alguns, principalmente o Paulista, de 30 pontos, outros estaduais com 25, menos o Carioca isso. 25 e o Gaúcho e o Mineiro com 20 pontos. Aí pergunta, por que essa diferença? É porque nós temos 8 títulos mundiais no estado de São Paulo. Aí você fala, mas o Carioca é melhor do que o Gaúcho? Sim. Os 4 times cariocas, eles têm muito título brasileiro, né? Muito título brasileiro. Né? E aí você vê o Mineiro, você pega lá o Atlético, tem 40 títulos regional, o Cruzeiro mais a mesma coisa. O maior campeão regional, assim, dos times grandes, né? Fora alguns outros campeonatos que tem aqui, eu acho, se não me engano, o maior campeão acho que é um time do Natal. América de Natal. Não é? Acho que é Não, isso. o ABC de Natal. O ABC de Natal mais de tem 50 títulos. Então você tem a gente tem o Internacional, né? Que acho que ficou 46. nessa tabela em sétimo, né? O Internacional que tem 45 títulos. Então, quer dizer, bastante, né? Então, a gente criou essa... O pessoal pode até discordar, né, Nicola? Mas eu acho que é uma coisa que vai encaixar bastante aí. Vou pedir para colocar novamente, para a gente passar, para a gente falar lá. O Santos ficou em primeiro com 1.610 pontos, empatado com o Corinthians. Só que, nos nossos critérios, ele fica à frente por causa dos títulos mundiais. Não, da de Libertadores. Libertadores, isso. Só que com a conquista do título do Corinthians, que pode ser confirmada na quarta-feira, a gente passa a ter o Corinthians como o líder desse ranking. Teve mais? Não tem nada a ver. Não, aí é o seguinte... É que o ranking caseiro, o ranking que a gente fez em casa, por isso eu apelidei de... Aí você tem o São Paulo. Você vê o São Paulo, que é interessante, Pinha. Por que o São Paulo não é líder? Porque o São Paulo não tem uma média de vencimento, de vitória, de conquistas da Copa do Brasil. O São Paulo derrapa na Copa do Brasil. Tem um sapo enterrado nessa Copa. O São Paulo é líder. No Mundial são 300 pontos, porque ele é o primeiro, né? Ali em destaque estão os que são líderes. Então, não. É um time internacional, entendo isso. O São Paulo é líder, né, no Mundial. Aí você tem o São Paulo e o Santos. Depois estão empatados em Libertadores, 3 cada um. Aí você tem o Palmeiras como o maior campeão brasileiro, né? Aí são 9 títulos brasileiros.
Aí você tem o Copa do Cruzeiro e Brasil, Grêmio. Cruzeiro e Grêmio, que são os maiores são vencedores, mais- 5 títulos cada um. E depois a gente destacou lá o Internacional, né? Você vê, Estadual, né? você vê que o Internacional vai para uma pontuação razoável por causa O Corinthians não lidera nenhuma das estatísticas, mas ele está sempre bem, ele está bem em quase todas. Ele tá bem em Exatamente. todas. Então, 1.610 para Santos e Corinthians, 1.515 para São Paulo, 1.460 para o Flamengo, que é o quarto colocado, Palmeiras é o quinto com 1.410, Internacional sexto, 1.375, Cruzeiro sétimo, 1.335, o Grêmio muito perto, com 1.315, e fechando essa relação, o Vasco com 960. Realmente o Vasco e o Atlético Mineiro que fica um pouco para baixo. Mas assim, do Inter para cima, aí, olha, ó, o Palmeiras, a situação do Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras está em quinto. Isso. Mas o Palmeiras, o ano que vem, tendo um ano bom, por exemplo, um Paulista, né? E uma Libertadores, ele já passa o Corinthians. Já, quer dizer, não vai passar com o Corinthians, vai para quanto, Nicolau? 1.610? Vai mais 60, né? Mas o coisa vai para pra ganhar uma 1.670. Libertadores é complicado, Hã? né? Pra ganhar uma Libertadores. Mas esse ano aqui, esse ano aqui estipularam prêmio até para o Palmeiras ganhar campeonato de bolinha de gude. Tinha um comercial lá do Mundial, né? Não é isso? Tinha bicho para o ímpar. Era Real na saída Madrid de e bola. Palmeiras na final do Mundial. Aliás, a torcida, a diretora do Palmeiras está convocando, né? Palmeiras e Juventus, né? Rua Javari, um amistoso. É isso, né? Ó, o Juventino aqui, né? É o Juventus, da Rua Javari. vai ser, Javari. com direito a Cabe comer 4 pizza. mil pessoas. Comer pizza na São Pedro, aliás, um belo do... Dá pena São Pedro da Moca? Opa, lógico. Isso tinha que fazer Da Rua parte do Javari. destaque final de exatamente. Carlos Carreiras, né, É, Carreiras? lógico. Tinha que... Uma alfinetadinha do Palmeiras. E ó, Nicolinha, falei ou não falei? O Corinthians é candidato a título do Brasileiro. Falou. Então, e aí? Tá bom. É isso aí, né? É isso aí, pessoal. Semana que vem a gente volta, né, Nicolinha? Sim. E aí, será que o Corinthians já é campeão ou não? Certamente. É? Na quarta-feira o Corinthians comemora o título. Parabéns para você, Letícia, Gil e para todos os corintianos. Aí, Bom, é obrigado. isso. Então, O Vadico também. segunda-feira... Vadico também. É, segunda-feira estamos de volta. Quero mandar um beijão pro Diego Oliveira, que sempre acompanha, participa pelo Facebook aqui. E eu prometi que ia mandar esse beijo. Então, ó, o resultado também da enquete, viu? O Palmeiras errou no planejamento do futebol este ano. 72% sim e 28% não. A enquete aí do Facebook da TV Mais ABC, tá? Segunda-feira estamos de volta. Esperamos sempre a audiência de vocês. Tchau! Abraço. Tchau, pessoal. Oi, tem gente que ainda acha que não errou no planejamento. Meu Deus do céu. Nicola.